Gente, eu tô nervoso, hein? Vamos começar isso aí direito aí. Não fica olhando muito para mim, não. Vamos lá, então. Lá, gente, tudo bem? Graça e paz. Eu sou o apóstolo Sidney e hoje a gente está começando mais um programa podcast. É disso que eu estou falando. Sempre, toda semana, a gente vai ter uma edição nova. Sempre vai ter um convidado aqui, top, para entrevistar, para trazer experiências que, com certeza, vão te enriquecer, te edificar. Vamos descobrir países, descobrir histórias maravilhosas. E, para hoje, eu tenho dois convidados. Hoje é dose dupla, gente, dose dupla. Nós vamos falar um pouquinho da vida do imigrante na Europa, né? E, para isso, hoje nós temos aqui o Tiago e o nosso querido Anderson. Seja bem-vindo, mano. Pô, que da hora, hein? Que onda ter vocês aqui, pô. E aí? Vamos conhecer um pouquinho de vocês aí. Quem começa primeiro? Tiago, você nasceu onde, Tiago? São Paulo mesmo. Mas São Paulo, você é paulista ou é paulistano? Paulistano. Você sabe que fazer essa pergunta para a galera, né? Eu sou de São Paulo, mas, Confuso, né? né? Uma vez eu estava com um rapaz, ele bem de São Paulo mesmo, capital ali, ele era do Brooklyn, né? Aí eu falei para ele, eu sou de São Paulo. Ele falou, não, você é imigrante. Se na tua identidade tiver SSP, você é de São Paulo. Caso contrário, você é imigrante, né? Muito lá. E você, Anderson, você vem da onde, mano? Eu sou paulista, mas eu vim da melhor cidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Que isso, irmão? Não, bom demais, Ribeirão Preto. Como que você... Não troco o Ribeirão Preto pela Corta aí, nada Marcelo, contra. corta isso aí, ó. Não, corta não. Corta Marcelo, isso aí, deixa brasileiro dizendo, ó. Não, Ribeirão Preto é É a cidade boa, né? Cidade Cidade pacata. Eu já estive lá no cidade- Ribeirão é quente, Preto. É bem quente, mas é uma cidade muito boa. A primeira vez que eu comi comida árabe foi lá em Ribeirão Preto. Tem bastante árabes Tem, ali, né? tem. Turcos, né? Sim. Ribeirão é conhecido pela terra do chopp, né? Tem o pinguim lá também. Ah, que é? O bem, irmão mas- bebia? Não, eu bebia antes de converter. Antes de É conhecer disso que eu estou Jesus. falando. É, É disso que eu estou falando. Começou, gente. Vamos aí, ó. Branco aqui, ó, na Crente que bebia. Tá vendo aí? É, Olha aí, acontece. Marcelo. Tá vendo aí? É assim. E aqui é ao vivo. Não tem corte, não. Aqui é direto. Mas vamos conhecer um pouquinho da história do brasileiro, né? Do imigrante na Europa. Você tem quantos anos, Tiago? 35. Ó, dia 7, meu aniversário, hein? Poxa. amanhã. Amanhã, né? Hoje é 6? Hoje é Ô, cedo. cara. Hoje é 6, hein? Tá vivo? Olha aí, gente. Descobertas no podcast. É disso que eu estou falando. Vamos ver se vai ter sucesso 36 anos. Casado, mano. aí. Casado, graças a Deus. Você está falando, é o seu colarinho que está falando no microfone, não é a tua. Calma, pastor, calma. Silvio Santos. Casado com a Aninha, né? A Aninha tem quantos anos? 36, 8, 30, Ah, ela é mais velha que você? Pô, que da hora. Quantos filhos? 3. Eu só conheço 2, né? Como é o nome deles? Kevin, né? O Kevin. Amanda tá com 12 anos, o Aylan com 7 e o Kevin 1 ano e meio. Top, top. Nesses 35 anos, ou 36 agora, né? Viajou muito, Thiago. Não viajei muito, não. Via- Viajei e estabeleci logo, né? Ok, Não era uma vida assim de viagens constantes. ok. E você, Anderson, tem quantos anos? Você Tenho tem cara de 32. menino novo, cara. Claro. Não, mas eu tenho 32, mas com um rostinho de 25, 26, mais ou menos. Não exagera também. Não, é. poxa, não fala assim não, que aí Não, você... 32. 32, a vida 32. foi dura, né? O sol lá em Olha a Ribeirão produção. Olha só. Ó, aplauda aí, aplauda. Não, produção. Pô, que é isso? Rapaz. É só aqui, não é disso que eu tô falando. Que é isso? Aí Mas as sim. minhas castanhas do Pará também? Ô, Nós viemos de longe para isso. os caras são terríveis. Gente, olha, queijinho da Suíça, né? Que os irmãos aí, os camaradas trabalharam o dia inteiro, a gente conseguiu ter eles aqui. Você tem 32 anos, Anderson. 32 anos, 3 filhos, casado. É unção dos 3, né? É um são dos 3. Todo mundo que chega perto tem 3. Sua esposa tem quantos anos? Minha esposa tem 34. 34. Seus filhos? Eu tenho o Isaac de 4, a Mirella de 6 e o João Lucas de 9. Ok. E aí, pessoal, como entra essa história aí da imigração na vida de vocês, né? Porque você nasceu em São Paulo, você nasceu em São Paulo, e vocês sonharam um dia estar fora do Brasil? Quem começa aí? Quem começa? Posso começar? Então vai, Anderson. Chega só um pouquinho mais perto do microfone. Tá. Eu, desde muito novo, eu tinha o sonho de ser jogador de futebol e aí jogava lá nas escolas. Mas você joga mesmo?
Porque Não, tem uns não jogo meninos aqui mais. que é metido a jogar, hein? Oh, saiu. Tem, Desculpa, tem. é disso que eu tô falando. Não, mas Tem uns meninos aqui É que verdade. jogam. eu já falei para eles marcar, eles não marcam, mas vai sair esse Sábado eles futebolzinho. ganharam um campeonato e os meninos estão Fiquei jogando sabendo, muito fiquei bem, muito sabendo. bem. Ganharam experiência para o final, porque eles empataram, né? Foi uma coisa assim, né, Marcelo? Agora o Felipe foi o artilheiro, né? Oh, parabéns, Felipe, parabéns. Representou. Não foi não, quem foi? Foi o Guilherme, artilheiro, caramba, o goleiro artilheiro, para você ver como que tá o time. O goleiro Pois fazendo é, gol. Que legal. Não, eu sou fiel dessa galera, porque os meninos jogam muito bem, de verdade. Não, imagino. Mas então, aí eu joguei alguns clubes lá no interior de São Paulo, rodei lá Comercial, Botafogo, Penapolense, Ferroviária. Cheguei a profissionalizar, joguei uns campeonatos profissionais lá. Uau! Aí eu machuquei o joelho, machuquei na Ferroviária e eu tava com 21 anos, mais ou menos. Mas chegou assim a ganhar dinheiro jogando ou não? Não. Ganhar dinheiro não. Eu tinha contrato, tinha carteira assinada lá no futebol, mas joguei Série A2, Copa Paulista, Ok. os campeonatos mais da segunda. Chegou a conhecer os jogadores de grande Eu porte? joguei contra alguns jogadores assim, mas na base. Na Copa São Paulo, tá sabendo? Top, Joguei contra top. uns jogadores legais. Então você é da época do Desafio ao Galo? Você lembra do Desafio ao Desafio ao Galo? Galo? Não. Era um programa que tinha na televisão que só aparecia os veteranos, a várzea, né? Sim. Você lembra já vi. disso, Thiago? Cara, Desafio. eu lembro não sou do dessa Milton época. Neves também, que fim levou, ele tinha um programa. Muito assim, legal. né, legal. O que eu achava legal era o comentador, né? Que quando o rapaz errava o gol, ele dizia goiabada da Sica. Vocês lembram disso? Eu não lembro disso. Eu lembro. Pô, era da nossa infância isso, né? Pô, da hora. Mas aí todo jogador sonha em vir para Europa, né? Então, Ah, você já tinha esse sonho. aí eu tinha esse sonho, eu ficava vendo os jogos da Champions League, ficava vendo a Eurocopa. Meu Deus, um dia eu quero estar lá. Ficava nesse sonho. E antes de ser jogador, você trabalhava, Anderson? Não, ia só para isso. Desde minha mãe me colocou na escolinha com 7, 8 Como é o anos. nome da tua mãe? Iris. Dona Iris, Deus abençoe. Amém. Apostou no futebol do Anderson, que hoje ele é camisa 10 na fé. Glória a Deus. Isso aí. Mas aí eu sempre tive esse sonho. E aí eu peguei, quando eu casei com 22 anos, a minha esposa tinha muito... Casou com 22 Casei anos? com 22. Faz tempo então, nego. Não. Que isso. Fala isso não. Eu nem lembro com quantos anos eu casei. É disso que eu tô Jesus. falando, é disso. E aí minha esposa tinha um irmão na Inglaterra, primo, prima, tia, tava todo mundo na Inglaterra. E aí, certo dia, não estava legal lá no Brasil, né? Questão de trabalho, eu parei de jogar futebol, nunca tinha tido profissão nenhuma, não tinha estudado muito. Também. Antes de sair do Brasil, você não tinha profissão alguma? Não, só futebol. Caraca. Aí nós casamos, tinha acabado de fazer uma cirurgia no joelho. Eu operei o menisco, operei o ligamento cruzado, medial lateral. E aí eu casei assim, nessa situação. Tudo quebrado. Mas aí a ideia, no momento ali, né? Que você viu o joelho, o menisco, o ligamento, houve um Casamento. desespero. Mas houve um desespero na sua carreira? Então, Você foi... chegou a entrar tipo em crise? Eu ou não? tava com um contrato no clube quando eu machuquei, eu estava tratando, eu estava fazendo fisioterapia, tudo certinho, mas aí eu decidi que não queria mais aquilo para mim, porque... Ah, foi de boa então. Foi porque eu comecei a ver muitos amigos assim, um pouco mais velho, que continuavam tentando, sempre sempre em time, e nunca ia para time grande. Eu falava, não quero isso para mim não. Fica E aí tentando, foi, tentando. fica jogando esse time pequeno, aí no Brasil, pelo menos na minha época, era assim, nos 6 primeiros meses tinha agenda, né, que era Campeonato Paulista, essas coisas. No segundo semestre não tinha agenda. Mas você então, chegou a viajar para outros lugares do Brasil? cheguei, sim? joguei em Minas, cheguei a viajar para Goiás, Uau. joguei Bahia, coisa. saiu para esses Joguei lugares no aí. Espírito Santo, Que top, andei meu. bastante lá. Pô, que legal. Esse Então eu é o sempre tive esse Anderson. sonho. Esse é o Anderson peregrino, gente. Peregrino. Isso aí é disso que eu tô falando. Viajou o Brasil antes de viajar para a Europa, né? É verdade. Aí tinha um primo da sua esposa que morava O o irmão dela que e morava na tudo. Inglaterra. De repente ela falou, vamos, e eu falei, é de Deus. Tá que nem aquela história, né? Tá que nem aquela história. Uma vez eu estava tão revoltado, Thiago, em casa, que eu falei assim para minha esposa, quer saber? Cansei da Europa, vou pegar tudo que eu tenho e ir embora. Só quando eu olhei, vi que eu não tinha nada, eu falei, deixa eu ficar aqui mesmo. É mais ou menos isso. É mais ou Só que você menos vê o preço da passagem, oh, meu Deus do céu, será que dá? Mas aí eu creio que era algo de Deus. Deus tinha algo pra gente na Inglaterra também, quando nós fomos. Top. Nós fomos com a palavra, né? Nós sempre guardamos essa palavra, eu e minha esposa, que está em Filipenses, né? Que é Deus que opera em nós tanto o querer como o efetuar. Então, eu sempre tive esse querer. E aí,
somou, que ela também sempre teve esse querer, e ele efetuou. Aí nós fomos para a Inglaterra e, nossa, foi muito de Deus, assim. Nosso casamento foi restaurado, porque a gente estava naquele primeiro ano de casamento, aquela loucura, jovem, eu nunca tinha trabalhado, situação financeira toda destruída, né? Dependendo ainda de pai, de mãe. E aí nós fomos para lá, Então, foi você está dizendo que a imigração, né, a imigração te trouxe sucesso na família. a família. E ali, não só na família, porque eu ainda era uma criança, eu casei, eu era uma criança, acabei de criança, eu nunca tinha trabalhado, não sabia o que era responsabilidade. Eu até brinco com a minha esposa, quando a gente chegou lá, eu nem sabia que você tinha que pagar a conta de água, não. Eu falava, água não é de graça, não é só abrir a torneira que isso sai, não, tinha que pagar, a água tem que pagar. Você vê o que é cultura também, né? Você descobre assim que aqui a cultura, a Suíça, ela ensina as crianças a ter responsabilidade desde cedo, né? E no Brasil não é uma negligência, mas é uma cultura, né? Sim. A mãe, se puder ter o filho dentro de casa até os da 40 vida, anos ali, Culpa de tudo, né? né? E o filho gosta, né? O filho gosta, né? pois Uma é. comidinha feita, a roupinha lavada, Jogar passada, só bola. só jogar bola, sem preocupação de pagar conta. Muito interessante. É. E você, Thiago, antes de imigrar, você fazia o quê, irmão? Rapaz, meu primeiro trabalho foi numa tapeçaria. Então- Sim, com 16 aninhos. Então você já Tal. trabalhava já. Já chegou já arrebentando tudo com 16 anos. Não, eu trabalhei lá por não sei, até uns 20 anos. Eu guardava um dinheirinho, comprei minha motinha. Depois eu vendi a motinha para casar, casei novo Você também. casou com quantos anos? Rapaz, eu tô tentando fazer as contas aqui antes. Ele faz tempo, tá vendo? Sou eu, não. Rapaz, a memória curta tá difícil. Mas isso A- é devido à imigração, a gente acaba esquecendo. Não, a memória curta tá difícil, e a passada também. A curta e a longa Ah, e tá a longa difícil. também. Acho que eu tinha 22 também, Anderson. Ô, Ana, olha, não leve em conta, Não tá? A leva, ignorância, não no leva. período da ignorância. É. O Thiago não lembra o dia, e nem a hora, e nem o mês, e nem o ano. Mas já temos 14 anos casados. Pô, faz tempo então, tia. Casou novão também, pô. Não, Casou o quê? Com 18? 22. 22? 36 com 14. Pô, passou rápido também, né? 24 eu fui pai, né? Mandinha. É, rapaz. E então eu trabalhei lá acho que 4 aninhos. E depois saí de lá dessa tapeçaria, não, vou abrir um negócio. Meu sogro é Ah, você serralheiro sempre, desde sempre, né? teve esse lance Sempre do teve esse empreendedorismo, negócio. né, cara? Meu sogro falou, não, entra nesse ramo da serralheria, que eu já sou, eu sempre fui. Então eu já abri logo uma serralheria perto da dele. Top. E É a por gente já isso se que você é um engrenou cara ali do... Você é, como diz aqui na Suíça, um debrouillard, né? Você é o cara que faz de tudo, faz né? de tudo, né, meu? Top. Tem na Mas frente. aonde entra o sonho de ir para a Europa, mano? Rapaz, e o primo da minha esposa, né? Ó, já vivia aqui já há 10 anos, Aqui na Suíça? em Geneve. E foi ele que um dia falou, acho que foi passar férias lá e falou, vocês não vão para lá. E isso já, já bateu, já ardeu, já falei, eu vou. É de Acho Deus. que não passou. Não houve aquele, né? Que nem o Não, Anderson está não dizendo, teve foi Será? automático, assim, Não foi sei o automático o Não desejo teve projeto, de, sabe? nada. Sem planificação, Dá não, um vamos embora. estralo na Vambora. cabeça assim, que fala, é isso. Tipo, fala a E- solução do meu problema, você É, pensa, eu já estava né? Você fala, casado acho que 2 anos. Já tinha Amanda lá no Brasil, já tinha nascido minha filhinha. Foi isso mesmo. Foi antes dela completar 2 aninhos, eu vim na frente, né? Você acha que para emigrar, né, o caba tem que ser corajoso? Corajoso. Ainda mais para um país que você não fala a língua, né? Você enfrentou muitas barreiras aqui na Suíça, Thiago? Enfrentei, rapaz. Quando Qual foi a no pior começo delas, que mano? Você chega, quando você não sabe falar a língua, não está Você habituado. cometeu alguma na- gafe assim por não saber falar a língua, mano? Não, porque eu sempre fui prudente. Ah, né? disso que eu tô falando, é disso que eu tô... O cara é um exímio, meu. O cara é um exímio do equilíbrio, Eu meu. já Pô, ensaiava porra, meu, antes. corta pra mim. O cara é um exímio do equilíbrio, mano. Desculpa lá, Não desculpa dava lá. aquelas gafes não, de pescoço, né? De derrière, não. Essas gafes. Ih, já me Sabe ensina qual aí, que que eu é, não sei né? isso não. Então, rapaz, não, foi. A gente, no dia a dia, pega a língua, né? Foi aprendendo, foi pegando. Com 15 dias que eu cheguei aqui também. Eu cheguei aqui também, já procurei uma igreja, né? Em Geneve. Você sempre foi crente, cara? Sempre fui.
Nasceu no berço evangélico. Você conheceu tua esposa na igreja? Conheci lá na igreja do apóstolo Eduardo. Aí as foi pessoas lá. falam que na igreja não tem partido para casar, né? E aí? Pois é. E aí? Você conheceu ela na igreja? Foi na igreja. Mas quem era mais crente, ela ou você? Ela disse que era eu, que sou eu, né? Ana, olha aqui, Ana. Olha aqui, Ela disse que Ana. orava, Você tá ouvindo isso aqui, Aninha? orava por um marido que Saudade, fosse mais Aninha. crente que ela, né? E aí eu apareci. Ó, Top, Thiago. E você, quando você chegou na Inglaterra, né? Vocês chegaram na Inglaterra, como que foi esse processo migracional lá? para mim, na Inglaterra foi um pouco mais fácil, porque meu cunhado estava lá, irmão da minha esposa. Então, ele já recebeu a gente, a namorada dele foi buscar a gente no aeroporto, já tinha trabalho, já tinha tudo. Você Já não tinha enfrentou o lugar. processo, né, daqueles irmãos que tem que procurar casa, Isso, não. dorme na casa de um, dorme na casa de outro, porque isso Eu acontece aqui. enfrentei Você isso, enfrentou normal. isso aí, Thiago? Depois, em Portugal, eu passei por isso. Meu Deus. Aí depois você foi para Portugal também. Depois eu fui... É disso que eu tô falando, irmão. O cara é 1000 países. Oh, glória. É 1000 países, tá entendendo aí, produção? Ó, tava onde mesmo? Lá em Ribeirão Preto. A cidade era tão grande. Tinha uma rua só para entrar e sair, o bairro que ele morava? Assim, não? Não era isso não? da minha cidade, não. Isso aí, é disso que eu tô falando. A gente cutuca Que eu mesmo, velho. defendo. Ribeirão Preto eu defendo. Que da hora, mano. Não, Aí, mas de repente, você chega em... Você foi para que cidade na Inglaterra? fui para Londres. Para Londres, na Pra capital Londres, já na ali. Capital, é. Descemos lá e Jesus. Na hora que nós chegamos, não falava uma palavra em inglês. Você cometeu né? alguma gafe de pensar que está falando uma coisa e está Lá falando tem, outra? tem umas portas, por exemplo, push é empurre. E toda hora que eu chegava numa porta, escrito push, eu pum! Toda hora do restaurante inteiro virava para mim. Tipo, os caras é maluco? Aí ia na seguinte, no outro dia, de novo, push. E o cérebro acostumado, né? Pumba! Toda hora, rapaz. Demorou Que para top. pegar. Mas Você lá- chegou a pagar uma multa por estar no lugar aonde não poderia estar e você sem saber? Tipo assim, pego na inocência, na Inglaterra? na Inglaterra? Não, só uma vez que eu tava com um Oyster lá que tem você tá no ônibus, né? Lá o transporte. Aqui também Você o estava transporte. com o quê? Com oyster? É O que é oyster? É o passe de ônibus que você coloca Ok. lá que você carrega. Sim, sim. Então o transporte público lá funciona muito também, igual aqui. Uhum. E aí a gente tava lá e o meu Oyster, por acaso, eu não tinha carregado, eu não sabia, eu passei a última. E você não pode andar com ele vazio dentro da estação. E aí Paga mesmo, assim? Paga. E tipo assim, a abordagem, a abordagem, então. ela é bruta? Não. São Não, tranquilos? Tranquilos. Ele veio... Porque aqui na Suíça tem aquele lance, né? Você tá, tipo, cometeu um erro, o policial chega para você e fala, boa noite, tudo bem? Tal. Que nem no Super Brasil, educado. você sabe, né? Aham, Que nem no Brasil. igualzinho. É disso que eu tô falando. Disso. Não, na Inglaterra foi assim também. E aí ele veio, ele tem uma maquininha, né, que ele passa vendo se todo mundo tem saldo. E aí eu achava que o meu tinha. E na hora que bateu lá, não tinha. Aí eu, meu Deus Teve do que céu. pagar na hora? Como é? Não, eu paguei, mas também não foi... Ele praticamente carregou lá pra mim o Oyster, Você sabe? ficou meio Mas assustado na situação. fiquei porque lá eu tava sem documento. E aí, velho? E lá eles deportam, né? Qualquer E coisa. o coração? Coração Adrenalina acelerou. ali, velho? Não, e eu nem sabia desse negócio. Eu fiquei sabendo no dia que eles olham o Oyster e tal. Ai, Falei, pronto, é uma polícia que tá me levando embora e eu não falava nada. Aí tinha uma Tentou colega ligar que pra falava. alguém? Não, tinha uma colega que falava perto, a Fabi. E aí ela ajudou lá e deu tudo certo. Mas eu, glória a nesse Deus, dia, eu mano, gelei. glória a Deus. Eu gelei. Uau, e você, Thiago, você falou que passou assim, o perrengue de ter que dormir na casa de um, na casa de outro, no Sim, processo eu, aqui. quando Como que cheguei, foi? a gente Com ficou- criança, meu? Não, eu cheguei primeiro, né? Vim na frente, Ah, ok. A Aninha veio depois com, com a aí depois Amandinha. eu dormi dormi num quarto com o Renato, primo dela. E também procurei, como eu falei pro senhor, procurei logo uma igreja. E lá no culto, pastor, quem tá precisando de emprego, vem aqui e tal, vamos orar. Fui lá, aí no fim do culto veio um rapaz, lembro dele até hoje, um indiano. Ele falava assim meio embolado, sabe? Engraçado pra caramba. Rapaz, vai lá num restaurante assim, assado, lá em Geneve, ali na rua do Lechô, não sei o que, não sei quanto, eu tive lá, não me entendi bem com o patrão, mas vai lá que ele tá precisando. O emprego é ruim, vai falar quem Vai tá lá, precisando. Tipo assim, né, meu? você também tá É precisando. você que tá precisando, irmão. É você, né? Fui lá, ele falou, fala um pouquinho de português, porque a esposa dele é portuguesa. Eu falei, vou lá, saí do culto, já fui lá. Uau. Já fui lá, não pode
embaçar. O imigrante não pode perder Não muitas pode perder, oportunidades, não. né? Você Não tem tem que estar direito de na hora. escolha, né? Você tem que estar lá na hora que aparecer, igual apartamento. Você tem que estar lá. Fui lá, o patrão já gostou, assim, do meu aspecto, claro, bonitão, visual, né? É disso que eu tô É falando. disso, gente, olha aí. O indiano Olha já aí, tinha é avisado que disso o eu tô patrão era falando. meio Olha, esquisito. Você viu aí, gente, é disso, ó. Convencimento a 100%. Eu não vou Claro, falar se eu nada, não gostar pessoal. de mim, quem é que vai gostar? E daí, não, vem amanhã cedo, já começa. Foi de Deus. E ali já foi seu primeiro emprego, já? Foi, já fui fixo, fiquei ali, rapaz, quase 2 anos. Uau, Mas direto. Direto, depois ali também, 15 dias depois, já mandei o dinheiro para a Aninha, E ela já veio. já veio com a Mandinha. Eu lembro que ela tinha, eu não sei qual que foi a situação, que ela tinha que vir antes dos 2 aninhos, não lembro. Era por causa do bilhete? Eu Porque acho tinha que aquela sentava coisa, né? junto, né? Isso. Eu acho que era isso. Que Aí, antigamente a criança pagava 30% do bilhete. se fosse antes dos Se- 2 anos. Dos 2 anos. Depois já era 70% a depois era 100%, igual. né? Eu falei, não, vem antes, ela tá. Chegou lá, faltava uma semana para ela para fazer 2 aninhos. Rapaz, fiquei 15 dias, 20 dias longe, mas quando chega já é aquela diferença. A criança né? é grande, Nossa, né? já cresceu tanto que eu nem Nem te reparei. conhecia mais. Ah, não, 15 dias. Não, mas muda, rapaz. Muda, né? Muda a fisionomia, muda o gesto. É né? quando você tá Nossa. todo dia com a criança, você não vê, né? Você Mas não quando você fica um vê. tempo sem ver, Você não se Rapaz, dá eu- conta, né, Anderson? Nossa, ela já chegou assim, me abraçou. E aí. E E qual depois foi a disso foi a sensação correria. dela, né? A sensação dela chegando aqui, Nossa. olhando e tal. Aí a Ana também adorou, né? Gostou demais. Quando você foi recepcionado ali no aeroporto, foi em Genebra ou em Zurique? Em Genebra. E aí? Bonjour, né? Aquela É, coisa aquela e coisa. tal. Como que foi, mano? Sorte, né? Você vê sorte, aí e você aí? pensa que eles estão te desejando sorte, né? Os brasileiros todos já sorte, assim, né? sorte, uau. É Sorte, sorte. é pra sair, não é sorte não, rapaz. É disso que eu tô falando. A vida do imigrante é isso É aí, assim, velho. ó, você passou por isso também. Ou seja, é uma assimilação, né? É. Mas isso aí a Puxa, gente... tá vendo? Puxa, o cara já Pois, foi já puxar. vai puxando. Mas você né? vê que isso é gente desenrolada, né? Porque tem gente que, né, ele tá presta aqui há bem. 10 anos não sabe o que é sortir, né? Uma vez eu fui para você ter uma ideia, eu fui daqui para a Espanha dirigindo, minha esposa é espanhola, né? Aí tal, e eu ficava de olho nas placas, porque eu aprendendo francês e tal, 500 metros, 700 metros, aquela coisa, né? Só que eu não percebi, meu amigo, que eu tinha chegado na Espanha. Aí, de repente, eu estou olhando assim, está escrito assim, ó, semáforo. Aí eu falei, amor, o que é semáforo? Ela falou, é o farol. Eu falei, o semáforo. Gafe do estrangeiro, né? Gafe do que não entra aquela coisa assim rápido, na né? hora, né? Estrala, é verdade. E aí foi assim, e aí depois daquilo Deus foi abrindo as portas, assim, mudamos demais. Mas acho Mudaram que foi- muito, Thiago? Mudamos lá em Genebra, Com a Mandinha? rapaz, com a Mandinha. Qual foi o maior desafio que você passou assim, que você se lembra que você passou na vida assim da imigração? Foi aqui Desafio. ou foi em Portugal? Porque hoje você reside em Portugal, né? Mas foi aonde? Foi chegando aqui pela primeira vez, né? Primeira vez imigrando para cá sempre é mais difícil, né? E essa questão de moradia eu acho que é que pega mais, porque às vezes você consegue trabalho, né? Mas a moradia é difícil. Às vezes tem que se submeter a... Esse é o desafio do imigrante, né, Esse é cara? o desafio do migrante. O maior desafio eu acho que é a moradia. Uau. Submeter a ficar se mudando, né? Foi complicado. Foi Mas Deus, constrangedor. depois, a hora que Deus abriu uma porta, também foi só bênção, foi Top, glória, top. abençoou, levantou muitos amigos, muita gente boa que nos abraçou, que cuidou da gente. O cuidado de Deus, né? A gente sentiu o cuidado de Deus. A gente saiu de uma realidade no Brasil e aqui a gente viu a mão de Deus mesmo nos acolhendo em todos os instantes, em todas as circunstâncias. Deus é fiel, né, Deus meu é amigo? fiel Deus e cuida do bom. Deus estrangeiro, É né, verdade. Anderson? Cuida. Deus cuida. E você, Anderson, qual foi assim o seu maior desafio? Você falou que passou desafio lá em Portugal, né, irmão? Portugal, quando... Na verdade, em Portugal também, nós estávamos no Brasil com uma empresa dando super certo. Mas quando você vem para a Europa e volta para o Brasil, que você sente a diferença, é difícil de você continuar. Peraí, é lá. disso que eu tô falando, gente. Escuta isso aí. É disso que eu tô falando. Brasileiro viaja para a Europa, depois volta para o Brasil e encontra dificuldade. Como é isso aí, irmão? Então, eu voltei, Ah. igual eu falei, eu estava sem documento na Inglaterra e minha esposa engravidou lá.
No que ela engravidou, eu comecei a levar ela na consulta de pré-natal, né? Tinha que ser no particular. E por consulta era 330 libras. Uau, isso representava quanto em reais na altura? Tava R$6. R$1.800 por uma consulta. Por uma consulta. E isso lá, essas 300 libras, representa o que do Representa salário ali? 2 dias de trabalho, 3 dias. O salário é alto, né? O salário era legal. Eu trabalhava muito lá, por hora também. Porém, o parto era 10.000 libras. O salário mínimo é quanto lá? Então, lá por hora, é diário, o pessoal lá paga por semana, porque como eu estava sem documento, não tinha contrato, essas coisas. Lá então é tudo por semana, né? É tudo por semana, aluguel meio pagava como- por semana. Meio como por Estados semana. Unidos, né? A maioria das Engraçado, pessoas né? recebem por semana, né? Isso, Mas a média lá recebia 120 por dia, assim, umas 8 horas trabalhadas. Não é tão mal, dá o quê? Isso aí dá quase 4 Um mil pouquinho mais do euro também. A libra, uns né, 3 quase- mil por dá uns mês, 3 hein? mil. Você tinha que trabalhar, então, 4 meses para ter um bebê. Pois é, fora os gastos, né? Porque a vida é a cara vida lá? em Londres é muito cara. Muito cara a vida lá. E aí nós decidimos ir ter no Brasil, né? Falou, não, vamos pro Brasil, tem a criança lá, o Isaac, e aí depois a gente volta, a gente vê o que a gente faz. Só que eu, na minha cabeça, eu falei, eu não imigro nunca mais, porque o que eu passei, eu tava me sentindo humilhado, sabe? Às vezes eu Disso que eu tô falando. É difícil. Brasileiro humilhado na Europa. Peraí, gente, vamos ver isso aqui. Como que foi Porque, isso aí? Peraí, cara, como assim Eu se sentir eu humilhado? saía para trabalhar, você tá andando na rua, você tá com medo de polícia, Mas, você tá indo no hospital, você não pode ser atendido. Mas isso não era, talvez, Anderson, por causa da vida que você tinha no Brasil e tal, de nunca ter encontrado responsabilidade? Pode ser. Ou você sentiu isso aí na pele? Pode ser isso também, nunca parei para pensar. Mas eu nunca tinha passado por isso, com medo de polícia, porque eu trabalhava de estafeta lá, entregando delivery, à noite, né? E tocava... Como é o nome? Safeta? Estafeta é em Portugal que Estafeta. fala, né? Ah, ok. Em Portugal, Portugal, fala isso. Portugal. Vamos chegar a Portugal. Peraí. Calma lá, calma Olha, lá. mais um cadinho, já chegamos a Portugal. Voltamos aqui agora. Olha, corta para E lá, os carros da polícia, lá tem muito carro que anda disfarçado, tipo paisana, né, que fala no Brasil. Lá em Londres? Lá em Londres. E você tá andando na moto, aí eles ligam a sirene de repente. Aí você leva um susto, rapaz, porque você tá errado, querendo ou não, né? Eu morria de medo. E você ficou muito pilhado? Fiquei, aí você aceita qualquer trabalho, você trabalhando muito e tal. Putz, falar em qualquer trabalho, velho, me veio assim na mente essa pergunta para vocês, assim. Vocês fizeram um trabalho muito humilhantes para imigrar? Ou não? Não, eu O fiz imigrante, um né, que nem trabalho- nós falamos aqui, que não tem direito de escolha, né? Quando chega tem que... Qual foi o trabalho mais difícil, mais ruim que vocês tiveram que fazer? Eu trabalho ruim eu não tive, né? Trabalhei muito na obra lá, mas o problema era o salário, assim. Você sabia que a pessoa estava explorando, sabe? Você sabe que não tem trabalho ruim, né? O ruim é ter que trabalhar. Tô brincando que eu sou trabalho pra caramba. Tô brincando, é uma piada. Isso é tô porque ele falando. falou que não tinha o dom da palavra, Não viu, tinha, gente? não, tá vendo? Tá vendo? Rapaz, o cara que trabalha mais que eu. Esse homem trabalha mesmo, Jesus. Tem que Sempre ser. foi correria, tem que Thiago, ser, né? Foi, Sempre, não para, né, tem meu? um hiperativo. Mas qual foi... Mas Qual foi? Você acha que deriva a imigração que deixou ele imperativo? deve Não? ser. Deve Adrenalina, ser, né? Londres, não para, Mas eu acho que é o salário mesmo que é humilhante às vezes. Você ganha comparado aos outros, sabe? Ou seja, uns 120 euros não é comparado a outros lá? 120 libras, 120 desculpa. libras eu ganhava, mas eu trabalhava muitas horas. Eu fazia muitas horas. Para você ganhar isso aí, você esse tem que salário. trabalhar quantas horas no dia? Não, eu entrava no serviço às 8 da manhã e saía do serviço às 10 da noite. Que Mas, isso, meu? Mas que um profissional, isso? por exemplo, uma pessoa que tem documento lá, ou uma pessoa que é profissional, como eu falei, eu cheguei lá sem nunca ter trabalhado. Então eu estava aprendendo. Então tem razão. Por tem um isso pouco- que você, ou seja, ganhava um pouco mas menos. era para que você adquirisse a experiência. A experiência, mas vai passando o tempo, você vai aprendendo, você vê que não muda o salário. Entendeu? Agora, o pessoal que está lá mesmo, que é profissional, que tem documento, aí não, é outra realidade. Os caras Ganham ganham muito quanto bem. lá Ah, não. por dia, o dia? Uns 200 libras. Não é Eu vi tanto gente- também, não. Vocês estavam ganhando mais de 50%. Mas um 70%, horário de trabalho 60%. normal, né? Horário de trabalho normal, verdade. das 8 às 6, por exemplo. Eu com horário de almoço, tudo certinho. E aí você foi embora pro Brasil, Fui velho. pro Brasil, fui pra Uberlândia. Aí Uai, tá, aí você viu o cidade da cachorro minha esposa. 3D. Conhece o cachorro 3D, não? Não conheço. Não, você sai daqui da Europa, né? Os cachorros tudo bonitinho,
tudo, né? Aquela madame, né? No Aí parque, você aquela chega- grama verdinha. Aí você chega tudo. lá no Brasil, né? Tem aquele cachorro que tá na porta, assim, ele nem levanta, ele só te acompanha com os olhos. Aí quando você passa perto dele, ele levanta, ele só tá o ossinho, assim, ó, tremendo, assim. desse Você vai, ele vai latir, ele faz aquela força. Uau! Foi isso. Foi aí que isso aí que te trouxe qual foi a parada? Não, mas aí eu tava decidido. Falei, não, nunca mais volto pra Europa. Aí você não foi pra Ribeirão, Fui você foi pra Uberlândia. Minas, né, Fui cara? pra Minas, cidade da minha esposa. Ah, que sua esposa é mineira. é mineira. Ô, dizem que mineiro gosta de imigrar, hein, velho? Não, é verdade. É mineiro, goiano, né? Portugal tinha Tem muito, muitos, né? Né? Em Londres tem muito goiano, mas em Portugal eu vi muito mineiro lá. Uau, uau. E aí foi pra lá e qual foi a experiência? Foi assim dramática? Não, foi. Aí nós fomos pra lá, chegamos, aí tinha conseguido guardar um dinheirinho, montamos nossa empresa lá. Empresa do quê? Aí nasceu. Mas peraí. Pô, é disso que eu tô falando. Meu, Calma, vamos por pô, partes. peraí. É disso que eu tô falando. O camarada se sentiu humilhado, ganhou dinheiro, vai pro Brasil e abre empresa. Peraí. Nasceu o É espírito boa, de né? empreendedorismo aí, mano. Pois é, necessidade faz cada coisa. Caraca, e você pensou um dia ter o seu negócio? Como que é isso aí? Antes? Não, não, na verdade, sim, eu sempre tive meu negócio também. Né? Ah, depois, ok. depois do futebol, eu trabalhei em Londres mesmo. No Brasil, eu não cheguei a trabalhar. Em Portugal também, muito pouco, tive meu negócio. E chegamos lá, comecei a trabalhar com telecomunicações. A Algar Telecom é uma empresa de Uberlândia. Ok. Ela já chegou em São Paulo, já, a Algar Telecom. É concorrente da... A Vivo é muito maior, claro. Vivo, TIM... A telefonia, né? Telefonia, Telefonia. Aí nós montamos essa empresa, começamos com equipe, fomos crescendo. Tivemos mais de 30 funcionários. Aí ganhou lá, dinheiro, né, Ganhamos um dinheiro Aí legal não lá. pensou nunca Aí mais eu sair falei, do Brasil. Não vou sair do Brasil, não. Foi Isaac que nasceu. Mas, né? pô, então, por que você achou então que foi difícil a experiência de voltar? Porque eu não queria voltar porque eu não tinha documento. Lá, Não, pro Brasil, tô dizendo. Que você falou que teve aquela situação de quando chegou no Brasil foi difícil. Foi então. difícil a questão de ver muito assalto. Às vezes violência. você vê violência. Eu levava meu filho na escola, assim, e ele voltava falando palavrão, voltava agressivo, sabe? Uau, Brigando na Inglaterra com não os tinha meninos. isso, né, cara? Não, na Inglaterra. Assim, tem muita coisa, Mas mas, é é diferente, diferente, né? é Uma muito outra diferente. Não é realidade. perfeito, mas é outra realidade. E você andar com medo, você entra em casa, amor, abre o portão aí que eu tô chegando e Mas tal. chegou tem que assim a fechar andar pilhado no rapidinho. Brasil? Cheguei. Sério, velho? Uau. Mas você chegou a ser Empresa assaltado? e tal. Não, Ok. não, nunca fui assaltado. Já a casa do meu pai já foi assaltada no Brasil, mas não teve violência, não teve nada. Ok. Interessante, Mas aí velho. fiquei Pô, com- e aí ficou quanto tempo no Aí- Brasil nessa Aí altura? fiquei no Brasil, acho que 1 ano e meio, entre 1 ano e meio e 2 anos nós ficamos lá. Nesses 2 anos, Aí minha amadureceram pra... Crescendo. Só que minha esposa sempre quis voltar para a Europa. Não, nós não podemos ficar aqui não, vamos para a Europa. Fala, Graciele. Como é o não. nome da tua esposa? O pessoal chama ela de Grazi, né? Mas o nome dela é Graciele. Mãe Graciele, ó, se não fosse a senhora, o irmão não estava aqui dando Não, esse testemunho não maravilhoso aí, ó. Não tá. Deus abençoe. É verdade. Não, e ela é tão ousada, ela é tão assim. Ela é mais ousada que você? Não, ela é ousada, eu não sou, não. Ela é, né? Ela é pra frente. E eu falei, não imigro mais sem documento, não vou. Se acontecer alguma coisa, não tem como ir pro hospital. Eu vi um menino quebrando a perna uma vez lá, que não tinha documento também, que desespero. E tudo. aí, velho? Não, e aí ele é atendido no hospital, só que quando ele sai, ele tem que ir embora. Ele é convidado a se retirar, né? Ah, rola esse lance. Olha esse lance. Mas e a fatura? O tem que pagar? Tem que E se o pagar. cara não tiver dinheiro? Não, aí, se for uma pessoa que não tem dinheiro, eles dividem em 1 milhão de vezes lá, mas tem que pagar. Tem que pagar. Pagar. Interessante, velho. É. Aí ela achou um jeito de voltar para a Europa, rapaz. com Mas você já era documento. crente nessa altura aí? Quando nós fomos para a Inglaterra, sim, eu converti. Como chegou a fé na tua vida? Porque você não era crente. Não, não era. Mas como que chegou a fé, velho? Através do futebol, um colega. o Mas foi Lucas. devido ao seu joelho? Não, foi antes, eu estava Foi antes? bem quando eu converti. Eu no futebol, eu sempre saí de casa muito cedo, né? Fui para outros times lá, que a gente fica alojado. né? Acaba morando, né? Com um monte de menino lá, um monte de gente. E aí era só bagunça, só festa, só. Não conhecia Jesus. Na minha família, o pessoal é católico, né? Todo mundo católico. Você Então, chegou a se envolver com bebida? bebida muita, bebida. E Droga com- não, mas e com bebida. droga, não? Não. Fumar eu não fumava nada não, mas bebia bastante, assim, dava muito trabalho. Você tem cara, assim, né? Não, não tem não, eu converti. Que isso. E aí... Brincadeira, hein, meu? Eu É sei, disso que eu tô é falando. disso que eu tô falando. Corta. Corta aí, corta aí. Cutuca ele produção. pra ver.
Não, mas eu sempre. Aí eu me converti, eu comecei a ir no culto com esse menino, né? Tava bem, tava legal, mas eu via que ele era diferente dos outros. Até então eu não tinha contato Crente com ninguém. mesmo, crente. Ele era cristão, um menino mais novo que eu, ele era um ano mais novo que eu, mas eu via. Não, Lucas, vamos, vai ter legal, fulano vai estar lá Ou e seja, tal. pô, cara, você tá falando, é disso que eu tô falando, a companhia, né, meu? A influência, né? Ou seja, existe a influência tanto para o bem quanto para Quanto o para mal, o né, cara? mal. No teu caso, E o Lucas, ele nunca pregou pra mim. Eu via ele. Ele não sabia que eu estava observando ou ele, mas seja, ele era uma carta ele era uma lida, né, carta no velho? meio daqueles meninos assim, a gente comia mal, É dormia um monte disso de que eu gente tô no falando. quarto. Corta pra mim, ô jovem. Olha aí, Ô o fruto aqui, ó, jovem, de uma é isso. vida no altar. É Ó. verdade. Poxa, continua, por favor, tá bonito. Tá? Não, e eu via esse menino e chegava na sexta-feira, era sagrado, todo mundo saía, e tinha festa e tinha tudo, e o menino não ia, rapaz. Aí dava no domingo, o menino estava na igreja, ia pra célula e tal, o pastor ia lá, buscava ele, eu falava, um dia eu vou com esse menino aí. Ô, Lucas, eu posso ir com vocês? Eu cheguei nele e falei, posso ir com vocês? Eram as células no dia. Aí eu fui, aí acabou. Então, E você, depois hoje. que você voltou assim, tipo, você não foi meio discriminado pela Fui outra demais, galera? fui Sério? pela minha família, cara, Sério? no caso. E como que você lidou com isso, mano? Cara, eu me converti de um jeito, cara, que eu tinha certeza, tipo, eu tive um encontro mesmo com Jesus que não tinha volta. É um Peraí, negócio que... é disso que eu tô falando. Essa galera aí que volta, então, é porque não teve um encontro com Ah, Jesus? não, Sem não. volta, né? Não sei, pode. Tem gente que vai, passeia, depois volta. Mas eu... o que vocês acham, né? Porque o Tiago nasceu no Evangelho. Você, com quantos anos foi? 18 anos. 18 anos, né? Então não há limites, né? Porque as pessoas falam, eu sou muito jovem, outros falam, não, quando eu amadurecer, né? O que você acha? O que vocês acham, né? Hoje você acha que falta o quê? Porque nós vemos uma galera que se converte, mas desconverte muito rápido, né? Em contrapartida, nós vemos uma galera que se converte de verdade. De verdade. O que vocês acham? Isso deriva-se do quê, mano? Eu acho, na minha opinião, que é muito isso que o Lucas fez, né? É a pessoa não se corromper. É difícil, é o testemunho Mas e quando vivo, o a cara se carta viva. desvia? Você acha que está atrelado ao quê? A influência, às vezes, né? Porque o fogo tem que estar perto do fogo. Depois que eu me converti, eu decidi. Eu posso ter sido até um pouco ignorante, não sei, mas isso me fez muito bem. Eu falei, eu não vou andar mais com aquele pessoal. Atitude, né? Atitude. Porque se você continuar andando, cara, uma Você hora volta ou pra outra, trás, uma né? hora ou outra você volta. Então, as más companhias corrompem os bons costumes. Então tem que tomar uma posição, Tem né? que tomar uma posição. Você chegou a desviar, Tiago? Não cheguei a desviar, não. Você nunca Eu sempre conheceu? fui- Mas você sempre fui conheceu assim um tranquilinho. mundão? A galera Não, fala assim, né? Porque eu vejo assim a galera que tem uns testemunhos assim, sabe? Tipo, Não, o Thiago Steven Spielberg, tá ligado? Mano, os caras. Não, fui no inferno e pá! E Não. depois eu realizei que eu tinha que voltar. Não rolou esse lance com vocês? Não, eu não cheguei a esse ponto, não, mas eu estava a caminho. Inclusive, eu tenho muitos amigos que continuaram, né, no mundo, começou a mexer com droga depois. Graças a Deus que você não se Graças envolveu, a né, Deus, velho? mas amigos bem próximos, assim, de dentro de casa, que hoje virou morador de rua por causa de Nossa. droga. Uau, é triste, né? Venderam tudo, Se as você coisas dos pudesse dar um pais. conselho para essa galera, esses jovens, ou esse povo que está tendo aí, o que você diria concernente a amigos, velho? Ah, antes de Cristo, eu nunca sonhei nem ter uma casa, um lar. Hoje, meus filhos para mim, minha esposa, isso não tem preço, cara. Eu sei que Jesus é muito maior. Hoje eu tenho essa consciência, mas para quem ainda não tem essa consciência, só de você ter um lar, uma família, você estar completo por dentro, você não ter falta de nada. Hoje eu estou aqui, estou começando aqui na Suíça, já tive muito bem no Brasil, já tive muito bem em Portugal, e hoje eu estou recomeçando, mas eu sei que eu estou completo por dentro. tem a família, né? Eu tenho minha família, eu tenho minha casa, isso não tem preço. Mas a pergunta que eu digo assim para esses jovens que estão aí talvez assistindo, né? Não, talvez não, estão assistindo. É disso que eu estou falando, pô. Entendeu? Você viu amigos se destruírem por causa das drogas, da farra, né? E tipo você tomou uma decisão. O que você diria, né, para esses jovens? O que vocês diriam para eles tomarem cuidado com que tipo de amigos? Como discernir um bom amigo? Sacou? Sim. Como discernir um bom amigo? Acho que um amigo tem que... Não é aquele que sempre passa a mão nas suas costas e concorda com tudo que você fala, com tudo que você faz. Né?
Você tem um bom amigo, Eu falei Cíntia? pro Manão, você me corrige aí, você me dá uns murros aí, rapaz, senão tu não é meu amigo, não. É verdade. É verdade. Você tem que caminhar falar com se eu pessoas estiver assim. andando errado, fazendo alguma coisa errada, né? Amigo é pra dar uns toques, corrigir. Não, rapaz, eu não concordo com isso aí que você fez, não. Que aquele cara que sempre né, vai com você em tudo que você faz, esse não é teu amigo, não. E o conselho que eu dou é aprender a discernir essas amizades, né? A pessoa que quer te levar sempre pro mau caminho se desvia da aparência Mas do aí mal. não depende da ótica, Thiago. Não depende da ótica, né? Claro que nós estamos falando aqui, nós somos cristãos, né? Sim. Mas numa ótica de fé, né? Como definir o mau caminho, mano? Eu, Porque eu, o que é mal aos nossos olhos é bom para outros. E aí? o pastor Danilo Figueira, ele Sim, falou uma coisa. amo, Ele é cara. de Ribeirão Ô, Preto. pastor, se eu tiver Ele é de ouvindo, Ribeirão Preto, não, né? beijo. A igreja, a comunidade cristã tá lá, a sede. Mas ele falou uma coisa uma vez que, na minha infância, na minha juventude, falou assim, você quer saber, não falou para mim, ele falou pregando, você quer saber se o caminho que você está indo é legal, se o caminho que você está indo é certo? Faz o seguinte, quando você estiver saindo, convida Jesus para ir com você. E aí eu guardei isso. E aí quando vinha o convite errado, que eu sabia que era, você sabe que é um lugar que você está indo para bagunça e tal. Aí eu falava, Jesus, vamos comigo? Mas já sabia que, então, na hora que acendia aquela luzinha vermelha dentro, eu não vou. Pô, tinha senso. Mas, pô, cara, tá maravilhoso. E você, Thiago? Pô, que exemplo maravilhoso. Você diria o quê, meu amigo? Você usaria as mesmas palavras? Você vai pedir ajuda aos universitários? É disso que eu tô falando. Convida Jesus para ir. Ao Você vivo, quer saber né? se é Ao certo? vivo Convida aí. Jesus para ir. Rapaz, eu acho que tem que se... Não vai acrescentar nada. O que não for acrescentar nada... Come aqui. Queijinho aí, ó. Tem até um Come aí, peixinho aí, Anderson. ó. Tá sério. Ó. Produção aqui, gente, tá Tá terrível. forte. Top. Eu não gosto de perder tempo com o que não leva a nada. Sempre fui tranquilo, não fui pra balada. O que não me levava a nada, eu não perdia tempo. Ou seja, não Não tivesse tinha, um objetivo não. claro, você não perdia tempo com, ou seja, Nada fútil. distrações Nada. sem objetivo, né? Não Ou perdia seja, porque a tempo galera com hoje vai pelo prazer Sim. sem fundamento, é um Sim. prazer sem fundamento, né? Pô, Não vai me levar a interessante. nada, não vai acontecer nada. Estão procurando algo que não vai achar lá. Forte. É porque você vai, você tem aquela alegria momentânea, né? Mas na hora que você chega em casa, o vazio volta. E quantos dos teus amigos que andavam com você lá naquela altura lá foram para a igreja com você? Só foi você que seguiu esse amigo ou você teve outros amigos que Eu foram tive para a outros igreja? amigos que foram para a Ou igreja. seja, ele foi um também. evangelista nato, então, esse teu amigo. Ah, né? não, o do Lucas lá, É. eu fiquei naquele clube lá, eu estava em Olímpia. Eu fiquei lá 6 meses só, em Olímpia. Inclusive, eu já me converti, já me batizei lá, foi até o Daniel foi jogador também, jogou no Palmeiras. Eu vou mandar para ele, o Daniel assistir também. Ô, Daniel, abração, meu amigo. Mas Daniel virou fez palmeirense? parte. Virou palmeirense? Daniel é palmeirense, Ah, cara. ó. Meu Deus do Pô, céu. vamos tirar essa parte aí, tira essa parte, brincadeira, viu, Daniel? Meu padrasto é palmeirense. Toda vez que o Palmeiras ganha do Corinthians, eu acordo com uma mensagem assim, ó, vai Palmeiras, no meu celular. Meu Deus do céu. Ele é meu terror, velho. Eu tenho que orar por ele, então. Interessante. Então aí ele foi também, né, e tal. Aí não, aí foi mais pessoas, mas eu fiquei muito pouco tempo lá. Fiquei só 6 meses e depois eu voltei para Ribeirão. Ou seja, Mas em 6 em meses. 6 meses, Jesus mudou a tua vida, cara. Porque tem gente que fica 10 anos. O que Pois você é. diz? O que você atribui a Vai, isso, não né, meu? vai. Eu não sei, eu sempre fui para a igreja católica. Minha família é bem católica, minha madrinha, fui batizado na Brasil, igreja né? Brasil. católica. Acho que não tem um que não tenha conhecido a igreja católica, verdade. né? Então, eu acho que eu não sei, mas eu sempre ia na igreja católica e eu sempre tentava discernir o que o padre falava, eu não entendia nada. E aí eu falava com Deus, eu estou vindo aqui, mas eu não estou entendendo. Eu quero, mas eu não tinha, sabe? Eu já tinha um desejo, eu queria Deus, mas eu não entendia e não sabia onde procurar. Uau. Então uau. eu acho que eu já estava meio que pronto, assim, meio que querendo, meio que sedento, já tinha isso dentro de mim. Eu achei na igreja evangélica. Top. Pastor Você conheceu João. tua esposa na igreja evangélica? Não, eu conheci, eu sabia que já ela era cristã, mas na época eu namorava. Ok. A minha conversão foi assim, eu namorei 4 anos antes da minha esposa. Sim. Durante 2 anos eu não era cristão, e aí no meio dessa guerra aí, a minha ex-namorada também
tinha nada de cristã, o pai dela é da maçonaria. É disso que eu estou falando, julgo desigual. Vamos lá, A gente, já mãe entrou era num tema bom aqui, espírita, ó. então... Pô, Não não dá dava certo, certo, não então, dá mano, não certo. deu certo. Não, antes dava muito certo, antes estava tudo Mas antes de tranquilo. conhecer a verdade, você está Antes de dizendo? conhecer a verdade. Na hora que eu conheci... Ô, peraí. Ô, é disso que eu tô... Corta aqui pra mim, é disso que eu tô falando. Tem um trevas, monte né? de gente que casa e no outro dia termina, por quê, velho? Pois é, aí o negócio não Compatibilidade. ia, não tava. Só que ainda foi 2 anos, cara. Nós ficamos juntos 2 anos, já começou pelo sexo, já que eu já cortei já. Glória a Deus. Cara, na hora que eu cortei, aí foi um baque, aí todo mundo ficou sabendo, aí amigos zoando, né? Os meninos mais novos. Ou seja, não havia uma singeleza, né? Não havia. E aí ela falou pros meninos, falou para umas amigas, falou para todo mundo que eu virei crente, que eu fiquei maluco, que eu virei até viado, eu virei viado. Pô, que isso? Corta isso aí, pessoal. Corta isso aí. Corta aí, produção. Ai, Corta isso aí. Jesus. Pi, Felipe, pi. Põe o pi aí. Por favor, hein, Marcelo. Pi, porque o irmão aqui, Não. ó. E não- Crente falando palavrão, não quer. Não. Isso que eu tô vendo aí. Pi. Mas foi Jogo isso. aberto. E eu Jesus, ele supria tudo, cara. Era um negócio muito louco. Aí você conheceu tua esposa, como que foi? Aí eu conheci minha esposa, eu já conhecia ela, na verdade. Eu já conhecia ela há muito tempo, mas ela também namorava. E aí ela terminou, rapaz. E ela cantava na igreja, linda, maravilhosa. Mulher mais linda dessa terra, que jeito que eu não ia apaixonar, né? Solteira, eu falei, é agora, meu irmão, é de Deus esse negócio. E aí eu larguei da minha esposa, larguei da minha ex-namorada. Larguei da minha esposa, não. Já largou com a Tá conta no vendo aí? banco, né? Cuidado. Já largou com a conta no céu, dizendo, Jesus... Já lar... Toma conta. Aí eu larguei, aí eu vi que ela não ia converter, tentei de todo jeito levar para a igreja, orei, fiz jejum, fiz propósito, fiz tudo e ela não ia, não queria. E aí quando a minha esposa ficou solteira, eu vi ela lá no Orkut, irmão. Uau, esse é velho, Lembra irmão. do Tô Orkut? falando, Tô falando. irmão. É disso que eu tô falando. O irmão Os falou jovens- que tem 30. Os jovens não vão Orkut, entender irmão, isso. 30 Os jovens não sabem o que é Orkut. Orkut, não. No Orkut. Quem lembra do Orkut, Orkut, irmão? MSN, rolava solto. Só podia entrar depois da Messenger, meia-noite. né? Messenger, nem era A Messenger, internet era MSN. discada. Lembro, Nossa, lembro a internet era demais. discada, lembro, meu lembro. filho. Computador, né? É. Atrás do computador era desse tamanho, assim. Você tinha que ter um móvel assim pra... Ficava esperando da meia-noite para entrar, que era mais barato. Ah, é verdade. Você passou por isso. Tem outro Passou, velho não. aqui, ó. Tem outro Tem. velho aqui na sala. Que Passou, tá rindo, passou. É disso que eu tô falando. Mas é interessante, né, meu? Aí vem um Marcelão perguntou aqui, por exemplo, né? Por que vocês acham que é tão difícil hoje um jovem querer seguir outros jovens da igreja, como foi no teu caso, que viu o Lucas, né, e quis seguir, né? Por que vocês acham? Hoje tem hoje tá, Chega um pouquinho perto do microfone, senão a gente Hoje acaba não o- ouvindo lá na câmera, Thiago. o campo tá muito aberto, né? A utilidade tá na geral, né? Você olha para um lado, aquilo te chama atenção, olha para o outro, aquilo te chama atenção. Mas não tinha na época também? Tinha, pô. Hoje tá mais, né? Cada Eu- dia que passa tá Você acha que é falta de exemplos bons? É Não. falta de... Eu vejo muito jovem também que realmente Que quer, né? que querem andar, que dão um bom testemunho, que dão um bom exemplo. Eu acho que nós estamos falando que Perseverança também, nós né? estamos velhos, mas eu vou pôr a gente mais velho ainda. Eu acho que esses jovens que estão com a estratégia. Jovem, eu vi outro jovem. Se uma pessoa mais velha chegasse em mim, eu não tinha olhado. Então, eu acho que os jovens têm que criar entretenimento, têm que estar sempre buscando alguma coisa, porque o mundo oferece muita coisa. para E chamar a atenção, né? competitividade é enorme É hoje, enorme, né? né? Enorme. Então, assim, um grupo de jovens, alguma coisa, não vinha aqui. Eu penso assim, posso estar errado, mas às vezes, quando eu era jovem, chegava na igreja e via só um culto mesmo, assim, não. Não Aí chamava tanta não atenção, chamava né? tanta atenção, mas quando colocava uma música animada, depois saía, ia comer alguma coisa, tava sempre intertido. É aquela coisa de Porque- estar junto, né? É. A chama, né? Exatamente, junto com outros jovens do É, eu mesmo acho propósito, porque se ficar sozinho, o mundo oferece muita Ou seja, a coisa. influência vindo através do relacionamento, né? Jovem, Porque se o ele- Lucas se relacionava, vocês se relacionavam ali. Não, e no dia que eu cheguei na igreja, tinha vários jovens lá, tinha muita gente, um negócio legal, um negócio bacana, um negócio saudável. Falei, não, é isso que eu quero para mim. Ou seja, hoje nós vemos uma barreira, né, no quesito Europa, né, se a gente pode dizer assim, que o Brasil é uma terra fértil, né, no quesito Europa, por conta também da demanda de trabalho. Vocês podem dizer, a vida do estrangeiro aqui acaba sendo mais do imigrante, a carga horária acaba sendo muito maior
e ele acaba tendo menos tempo para se relacionar? Seria isso, não? É verdade também. Quase não sobra tempo, né? Uma pessoa para se manter, acaba trabalhando muito e não. E aí, como que faz a fé, mano? Isso que não pode acontecer. E Nós, como porque, tipo, cristãos, nós como os cristãos, né? O fato de você ser imigrante quer dizer, então, que você não vai ter tempo para se Verdade. relacionar. Porque no Brasil, por exemplo, eu me lembro, né? Eu não sei se vocês são dessa época, eu acredito que sim. Eu levantava 4h30 da manhã para ir para o trabalho, ou melhor, 5 da manhã, porque a gente entrava às 7 horas da manhã no trabalho. Então, você tem aquele trajeto, e você levantava esse horário, pegava o busão, era 1 hora de ônibus, mas trocava, pegava metrô e chegava no trabalho, trabalhava até às 5 da tarde, chegava em casa às 7, tomava um banho e ia para a rua. É, Ia para a rua, Tinha ia dormir 1 disposição. hora da manhã, é desse jeito. né? Ia dormir 1 hora da manhã e acordava no outro dia 5 horas da manhã. E aqui na Europa? Não, mas até aqui na Europa, essa desculpa pro crente não vai rolar com Deus, não. E aí, Porque velho? veio a pandemia É aí. disso que eu tô falando, é disso aí que eu tô Veio a falando. pandemia aí, eu fiquei lá mais de 1 ano sem trabalhar, e aí? Deixou Teve todo gente que mundo em ficou, e aí? casa. Tá todo mundo vivo, tá E aí? todo mundo normal. Ou seja, será então, que você é o acha que trabalho os mesmo? crentes, desculpa, né? Agora entrando aí, vamos pegar aqui o imigrante que é cristão, ele acaba inventando muita desculpa para Deus, cara. Ou então ele tá, inventando desculpa sim, mas ele tá trabalhando mais do que o necessário, né? Mais do que Deus mandou, né? Mais do que Deus mandou, porque Adão... Peraí, é disso que eu tô falando. É disso aí como é isso aí, meu? É mais do que Deus mandou. Não, É eu acho que teologando aqui, não é disso que eu tô falando. é aquela passagem que diz assim, Como é isso aí, tem velho? tempo para tudo, né? Tem tempo para tudo. Tem E tempo você pra conseguiu trabalhar. dividir isso aí, Thiago, tendo uma vida imigrante, conseguiu, tipo, priorizar, não, isso é meu tempo com Deus, é meu tempo na igreja, é meu tempo com os irmãos. No começo eu tinha priorizado bastante. Depois eu vou ser sincero que comecei a trabalhar mais do que, não sei, se a gente para de confiar. E nessa parte, pô, interessante, cara, é Não disso que eu tô pode, falando. E o que não pode acontecer isso. Mas chegou em um momento, assim, na tua vida que, tipo, deu aquela esfriada. Sim, a gente quer fazer tudo com a força do nosso braço, pensando que a gente é super-herói. Não, vou Mas é por trabalhar, causa do vou quê? Começou a sustentar minha ganhar um casa. dinheiro, de repente, que nunca tinha, e de repente começou a entrar e você começa a olhar para outras coisas? Quer dizer, mais ou Não, menos isso eu aí? acho Seria que- isso ou não? Eu acho que não. Eu acho que é mais aquela coisa de você como homem, né, o suplidor provedor, né, o provedor provedor. da casa e não, vou trabalhar e acaba deixando esfriar as coisas do Senhor. Isso é perigoso, Tiago? Isso é perigosíssimo. Não pode Uau. de jeito nenhum. Chegou a acontecer com você, Anderson? Chegou, eu trabalhei muito, mas... Por exemplo, Deus, quando ele ia se encontrar todo dia com Adão lá, né? E aí ele falou para Adão, Adão, desfrute de tudo, só não coma dessa árvore, né? Do fruto proibido. Só que Adão, ele pecou porque ele não desfrutou. Se ele tivesse desfrutado, ele estava se relacionando com Deus, todo dia ele encontrava Deus, mas ele não desfrutava. Então, se E ele o que você deriva essa falta do desfrutar ao quê? Ao Ao trabalho? trabalho. É só trabalho, 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 porque você ganha por hora às vezes, ou ganha por dia. Não, tem um trabalho, eu vou, aí tem outra noite, você vai, aí chega no domingo o É a corpo... tentação É a tentação, a tentação do tipo, eu tenho controle da história. Eu tenho controle, eu vou ter muito dinheiro, eu preciso trabalhar mais para mim ganhar mais dinheiro, eu preciso trabalhar mais para mim poder viajar, eu preciso trabalhar... E você acaba que você não faz nem... Você trabalha, trabalha, trabalha e não fica rico, porque ninguém fica rico trabalhando. Pode trabalhar o tanto que for, você não vai ficar rico. Isso é ilusão, vocês diriam, gente? Trabalhar, se você trabalhar para alguém, você não vai ficar rico. Aí chegou o empreendedorismo na vossa vida em Portugal? Foi aí que vocês se conheceram? Como é? Conheci em Portugal. Igual na igreja. Foi. Eu ia na Hillsong, né? Até tempo atrás era a igreja que eu estava estabelecido. E aí o Manão chegou lá na Hillsong com a Primeiro esposa, dia, né? com a 3 família. E aí a sua esposa já chegou, já fez amizade. Não, vocês têm uma característica assim legal que Eu acho. porque o crente tem isso, né? Eu falo sempre ponto isso. Fala a mesma positivo. língua, né? O crente ele tem facilidade de relacionar. Se relaciona muito fácil, né? Não, ela já chegou lá cantando, mano. Chegou cantando. No primeiro dia, ela já chegou cantando, já fizemos amizade com o pastor Felipe, já apresentou para todo mundo. Aí, daqui a pouco, ela, não, tem uma célula lá em Águida. Então, vamos nessa célula em Águida.
Aí chegamos lá na casa do Manão aí. Ih, aí foi amor a Aí, primeira aí o vez. imigrante chega na célula, tem um banquete lá, umas mesas assim, cheias de comida, comida boa. É aqui, tô em casa, meu tem que fazer Deus. amizade com esse cara. E o Thiago, modéstia à parte, cozinha muito bem, Nossa, mano. cozinha demais. Ele e a Aninha, eles são terríveis. Gente, ó, tô falando de conhecimento de causa. Tem pessoas que passam pela nossa vida que de verdade você nem quer vê-las mais. Mas tem pessoas que deixam um exemplo tão impactante, tão lindo, que você fala, Deus, quando o Senhor vai me dar a oportunidade de estar sentado à mesa para tomar café com eles novamente, falar das coisas de Deus, né? E hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui com o Thiago, que é uma bênção, né? Que é uma, foi maravilhoso. Eu imagino como você deve ter sido Não, impactado senti em pela casa. família deles, né? Eles são Não, muito eles receberam a gente de um jeito que, meu acolhedores, né? Deus. Humildes, né? Serviçais pra caramba, né? Meu? Não, e aí nós começamos a assistir, acho que uma temporada lá, né? Chegamos na casa dele, começamos a assistir uma temporada lá na Netflix e na hora que a gente foi ver já estava de manhã, né? Ficamos de manhã lá, deu um negócio que deu certo. Sabe quando parece que você conhece há muito tempo? É verdade. E conversando, e papo vai, papo vem, de repente amanheceu. Nós ficamos lá, falei, uau. E desde daí não parou mais, né? Não parou mais, é verdade. É uma amizade, né? É verdade. As famílias, né? Quando se Os encontram, a O visão, melhor né, amigo também. do meu filho é o filho dele, o Ailan. Os dois estão. As visões se encontram também, né? Eu acho que é isso. Eu digo que Leva Deus o não, mesmo propósito. não une pessoas, né? Deus une propósitos. Né? Ele pensa no reino. É, Deus nunca vai fazer alguma coisa que o reino não seja beneficiado. Vocês concordam comigo? tudo em volta do Certeza. reino. Tudo em prol Tudo em prol do reino, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se não fosse assim, não valeria a pena a nossa estadia na terra. Eu tenho né? para mim que os nossos sonhos vão se realizar quando a gente está realizando os sonhos de Deus, né? Forte, Tiago. Eu A creio. gente está naquela pegada de realizar a vontade de Deus, ele realiza os nossos dentro do dele. É porque os deles são maiores que o São nosso. maiores, Né? e os nossos é só complemento. Ou seja, né, quando você decide viver os sonhos de Deus, ele realiza os teus. Realiza. Nem que Né? for Só que a gente, às coisa vezes, a mínima. gente luta tanto pelos nossos. Não, tem que ser assim. Que a tem gente que deixa os dele, né? Em segundo, terceiro, e a gente usa aquela expressão, por exemplo, não, quando eu for mais velho, não, agora eu preciso fazer isso, não, agora eu preciso, como se Deus fosse alguém que não tivesse o controle da história, que não soubesse, como Jesus A disse, gente né? está aconselhando Deus, né? Né? Meu Deus. Ixi, É um forte. segredo, né? Um segredo que a gente sabe, conhece, mas não faz, não anda segundo o segredo que Jesus nos ensinou, né? Claro, evidente, buscar primeiro o reino, as demais coisas serão acrescentadas, né? Tudo que você fizer, igual dizem em Colossenses, faça como se fosse para mim, né? Para o Senhor, Pro né? E Senhor. não, né? Poxa, acho que em Coríntios, não faça por vanglória, né? Paulo diz que quando ele pregou o evangelho, outros começaram a pregar por ciúmes. Outros pregavam por causa da fome, né? O evangelho do ventre. Mas tinha uns que de boa consciência eu fazia, né? E eu acho que a boa consciência ela faz toda a diferença, né? Trazer a realidade do reino para a terra. Verdade. E vocês aí cresceram, já duram quanto tempo essa amizade? 2 anos, né? 2 anos. Mais, 3. Quantos anos você está em Não, Portugal? 2 anos e 2 meio, anos é. e meio. Vocês chegaram a trabalhar juntos, não? Lá em Portugal? Porque hoje vocês são portugueses, praticamente falando. né? Praticamente falando, é. E como que foi essa imigração para Portugal para vocês aí? Eu cheguei lá, eu já fui com o intuito de abrir um negócio lá, né? Tava com dinheiro, né? Aí eu já fui com o visto. Já tinha ganhado os pounds, né? Umas libras lá no... Não, e a empresa do Brasil também, nós vendemos ela lá, ela tava com 30 funcionários, o negócio assim, Explodiu. E cresceu ainda mais depois. Nós vendemos a empresa e o cara que comprou, ele não sabia trabalhar com telecomunicações, ele nunca tinha trabalhado. E aí ele comprou e falou, Anderson, mas eu preciso que você fique aqui 3 meses comigo para me ensinar. E eu falei, tá, só que eu vou para Portugal tal dia, que dava mais ou menos os 3 meses certinho. Nesses 3 meses que eu fiquei lá com ele, ele recuperou o dinheiro já que ele comprou. Vendi a empresa mais barata. Ou seja, o empreendedorismo é um dom, você acha? Que nasceu isso aí dentro de você já? É um dom, né? Porque você começou a ter esse desejo lá na Inglaterra, ou não, já no Brasil, né? Quando nós fomos embora, quando a gente começou a planejar de voltar para ela ganhar o filho em casa, a gente já começou a planejar o que a gente ia fazer lá, né? Do que a gente ia viver. E aí eu já fui vendo telecomunicações e tal, que eu sempre gostei disso, de computador, dessas coisas. Achamos o cara. Não. Achamos o cara, Marcelo. Escuta aí. Tô Viu aí, empregado. momento revelações.
É disso que eu estou falando. Sempre gostei de disso, computador. Sempre... Só que o computador não gosta muito de mim, não. É igual eu, então. E aí, Thiago, como nasceu o empreendedorismo dentro de você? É como eu te falei, né? No Brasil, depois que eu saí da primeira empresa, já abri um negócio próprio. Depois aqui na Suíça, trabalhei sempre para os outros. Aí lá em Portugal? E depois passei um mesinho no Brasil e já fomos para o Brasil com o intuito de voltar para Portugal, de vir para Portugal, né? Mas o brasileiro que imigra para Portugal é muito mais simples, é muito mais tranquilo, já fala a língua, já... As barreiras são outras. Também. Qual seria a barreira, por exemplo, do brasileiro em Portugal? Poucas, né? Mas Muito qual seria a poucas. mais difícil, né? Eu não me lembro qual, mas... Você foi como turista, né? Sim. Eu já fui com visto, já saí do Brasil com visto. Eu acho que vale muito mais a pena. Porque quando você chega como turista, não é igual a Inglaterra. De demorar, questão né? de demorar, Quando você sai de lá com visto, já não, sai com menos de 30 dias eu já estava com residência. Com a residência. Verdade. E dá esse conselho aí para essa galera que está vindo aí, de repente alguém do Brasil está querendo imigrar, né? Como a pessoa faz, por exemplo, para conseguir um visto para ir para Portugal? É muito simples. Eu não acreditei quando eu vi. Eu paguei uma assessoria, gastei um dinheiro com a assessoria, mas não precisava. No site do consulado de Portugal no Brasil tem tudo, passo a passo ali, é muito fácil. Então eles já aprovam de lá. Tem visto D7, que é para quem tem empresa no Brasil e não vai precisar depender de Portugal. Tem o visto D2, que é para quem vai montar empresa em Portugal. Tem visto de estudante, tem vários vistos. Mas por imigrante, por exemplo, que vai tentar a vida, que vai como turista. Que vai como turista, ele pode ter um visto? Não, ele não vai. Agora a União Europeia está começando a fechar um pouco. A criar uma lei que é tipo os Estados Unidos. Você já vai sair do seu país de origem com visto, mesmo de turista. Mas até agora não. Tem muito brasileiro que chega lá como turista, arruma um trabalho, um contrato de trabalho e dá entrada, né, Thiago? Sim, o meu caso foi. O problema é o que eu estava falando, que demora sempre um pouco a mais. Eu acho que a dificuldade maior foi essa. Porque a língua, a gente, né? É simples. A questão de moradia hospital, também. E o português com o brasileiro? Ele é amável, ele é áspero, sabe? Tem muito brasileiro hoje em Portugal. Tem muito, tem Eu muito. vivi os dois extremos lá. Ou seja, é disso também. que eu estou falando. Brasileiro brigou com português. Peraí, brincadeira. Como é isso aí, Anderson? Como que foi? É porque quando nós fomos para lá, a gente queria montar um café, né? E acabou que a gente tinha um rapaz vendendo uma mercearia lá de produtos brasileiros, e aí nós compramos essa mercearia dele. Então, só que tinha produtos brasileiros e tinha produtos portugueses também. Então, a gente fez muita amizade com alguns portugueses. Tem uns portugueses que gostam muito de brasileiro, mas assim, eles até falam que são brasileiros. Até legal, tenta falar igual, né? Tenta falar, eles falam, vou falar engraçado. brasileiro, vou falar não sei o que, é gostoso. E tem outros extremos que é brasileiro. Mas tem uns extremos. Mas eu acho que é em todo lugar, né? Não pode generalizar nada, né? Eu, pelo menos, se fosse assim, a porcentagem, os portugueses que eu, fora do trabalho, mas os portugueses que eu convivi foram maioria 5 estrelas, assim. 5 estrelas. Gente, essa expressão 5 estrelas é luxo. Né? Que no Portugal eles usam a expressão 0800, que é na faixa, né? E os 5 estrelas, que é excelente, é uma pessoa boa, uma pessoa excelente, né? Olha, por acaso, obrigadinho, pá. Agora no trabalho, no trabalho eu não tive nenhuma experiência boa, né? No trabalho eles são, assim, trabalhadores. Também. Eles são na pegada. As mulheres trabalham igual os homens. Sério? E brasileiro sofre com isso lá, Thiago? Acho estranho, né? Estranha um pouco. Principalmente as mulheres brasileiras estranham muito, né? Nós, enquanto homens, não. A gente faz e se mexe igual. O Marcelo, faz esse corte aí, ó. Brasileiro diz que mulher brasileira é preguiçosa perto das mulheres portuguesas. Não foi isso que eu disse. Foi isso que eu disse. Ah lá, cortou lá. Cortou. Jesus. Brincadeira. É disso Dá um que eu tô spoilerzinho, vai mandar lá, o Thiago falando isso. Não foi isso que eu disse, hein? Já tá parado o vídeo. Não, eu acho que é a diferença, né? Cultural e... Aqui não se perde nada, tá, gente? Não se perde. Come um negocinho aí. Não, é porque o que acontece? No Brasil,
corrige mulher, aí, se uma fala aí. mulher é contratada para trabalhar no escritório, ou de secretária, por exemplo, ela vai lá e ela vai ser secretária, ela vai atender o telefone, vai passar os recados. Em Portugal, não, você é contratado para secretário, enquanto o telefone não está tocando, você vai limpar o banheiro, você não fica parado um minuto. Ou seja, e as mulheres acabam Tem que encrespando fazer- ali. então, se tiver alguma mulher brasileira pensando em vir trabalhar, não, mas eu vou trabalhar de secretária, vou trabalhar um servicinho mais tranquilo, no supermercado. Eu via no supermercado as mulheres pegando caixa. A mulher do caixa, quando tá vazio o mercado, ela vai lá, pega a caixa, ela pega uns negócios pesados, não para. E eles cobram, não deixam Aqui ninguém na parado. Europa eu vi mulher trabalhando de pedreiro, né? meu? É. Dirige, No Brasil Mecânico, tem- né, dirige ônibus, Isso. né? No Brasil tem desvio de função, né? A gente tinha empresa lá, você contratou para secretária, É só pra isso. é só para isso. Aqui, lá em Portugal não tem isso. Desvio Aqui de não, função. na Suíça também Aqui não. eu acredito né? que Aqui também não, é tem. só no Brasil que tem É que isso. no Brasil tem algumas regalias assim, né? Pô, é. No- Aí as empresas não vão para frente, é complicado. É, Porque tem aí ele tudo tem que isso. contratar uma secretária, tem que contratar uma para limpar, aí fica as verdade. 3 pessoas lá, 4 paradas e ele pagando o salário inteiro. Então o lado do empresário também é difícil no Brasil. Isso prejudica a empresa no Brasil, né? Pô, cara, Não que veste papo a camisa, agradável, né? hein, meu? Que papo agradável. Isso é porque você falou que não tinha conversa, hein, Thiago? Eu não tenho mesmo, rapaz. Que isso, pô? Tem muito para dar aí, né? E aí, agora vocês estão imigrando para a Suíça, né? E quais estão sendo os desafios de vocês aí? Né? Ou seja, porque vocês, pô, tem gente que está aqui há 2 anos e não arrumou emprego, né, meu? Vocês estão Não. aqui há 3 dias já estão trabalhando. Graças a Deus. Eu Ou seja, sempre- tem trabalho. Tem É trabalho. porque eu já estava orando há muito tempo, né? Falando, Deus, quero trabalhar na obra. aí ele realizou. E você foi para a obra mesmo, Fui né? para a obra. Quebrar rapaz. muro, né? Ô, Quebrar Deus, pé. não é essa obra não, Deus. É na tua casa. Ou seja, que conselho vocês dariam para um imigrante? Para o imigrante que chegou, ou que vai chegar, né? Um cara que está tipo, mano, como que vai ser lá? Fazer amizade. Ou né? Como seja, é? o relacionamento é Network. importante. Relacionamento é relacionamento. importantíssimo, é. Igreja, já procurar o network, né? Já ir para a igreja, já ir jogar futebol, já ir fazer amizade. Se comunicar, né? Comunicação. Se você não abre a boca, você não chega a lugar nenhum. E você acha que tem muitos brasileiros tímidos que acabam sofrendo por causa disso, Thiago? Pois é. Porque tem gente que, né, por exemplo, um conto, por exemplo, né, básico, né, eu moro aqui há 20 anos hoje, né? E a primeira palavra que sai da boca do imigrante quando chega, o povo é racista. Vocês acharam isso? Eu não entendo nada. Eu não Por falo favor, a não, língua. só porque a gente Eu- encontra muita gente Não, eu dizendo não- indo, né? Muita eu não gente sou- dizendo. Mas quando eu falo não só na Suíça, né? Mas eu falo assim na Europa em geral. Não, eu Você acho acha que que o em geral- europeu ele é racista? Não, eu acho que em geral tem uma boa aceitação. Até porque, do mesmo jeito que a gente precisa né, deles, eles precisam de nós. Ou e, seja, então você acha que o trauma, né? Você acha que existe uma certa rejeição do brasileiro que imigra, que acaba vendo talvez a estrutura, a deficiência da língua, e aí a pessoa está falando, pega o martelo, ele traz o prego, e aí a pessoa fala, eu pedi o martelo, ela já se sente Pois é, ofendida. É, Você acha que rola essa Cara, né? porque tem muita cultura, né, que é diferente. Lá em Portugal mesmo, direto, assim, questão, às vezes você pergunta, por exemplo, uma vez eu fui comprar alguma coisa no mercado lá, aí eu falei para a mulher, por exemplo, ela não tinha a plaquinha do horário lá, eu falei, eu vim aqui na hora do almoço, estava fechado. Ela, mas é lógico, eu estava almoçando, não sei o que, já ficou brava. Mas, então, pra gente, eu fui fazer um comentário. É disso que eu estou falando. Mas aí, mas aí eu fui Mas ela é explicar. brasileira, né? Não, ela era portuguesa, mas aí eu fui explicar, não, eu só fiz um comentário e tal. Ela, eu pensei que você estava achando ruim, que estava... Então, às vezes a gente não conversa, não entende por que a pessoa ficou brava, porque ela achou que eu estava chamando ela de preguiçosa, tipo assim, ela, na cultura deles, como que você fechou pro almoço, você não pode fechar e tal. Entendeu? Aí a pessoa pega e volta para o Brasil generalizando. Os portugueses verdade. são tudo mal educados. Não. E não são, né? Não são, né? Que acaba não compreendendo a cultura, né? Exatamente. Você acha que a cultura é um grande desafio para o imigrante? É um pouco, é. O que você diria, né, para a galera que tá imigrando, que é super patriota? Claro que eles não vão perder o seu patriotismo, mas aqui Não, quais seriam os desafios é mergulhar de cabeça. Vamos fazer assim? Vamos ir no caminho que você está indicando. É interessante porque às vezes as pessoas vêm para cá e falam que país é esse, né? Mas E o quer país fazer está do aqui há jeito 1000 dele, anos. né? Né? O país está aqui há 1000 Não, anos, ele é vai- referência ele no quer mundo mudar. inteiro, né? Não irmão? é ele que E o vai cara mudar nada.
É disso que Você eu tô tem que- falando, Não, né? não pode generalizar. Você tem que fazer a forma, você entrar na forma do país, não querer trocar, todo mudar mundo. as coisas. E nem generalizar, né? Se de repente pode acontecer de pegar uma pessoa sem educação mesmo, mas não quer dizer que todo suíço é sem educação. Ah, eu peguei um suíço sem educação lá, nenhum suíço tem educação. Não é assim que funcionam as coisas. Ah, eu tive um problema com o português, todos os portugueses são ignorantes. Ah, eu tive um problema com o inglês, nenhum inglês é legal. Não, não pode generalizar. Pode crer. Todo lugar tem pessoa boa e tem pessoa ruim, eu penso assim. É saber viver, né? Saber o lema viver, da vida é claro. saber Saber viver. viver. Esse é o grande Exatamente. desafio, né? E o brasileiro, eu acredito que o brasileiro é um dos povos, E sabe se moldar bem, né? é, Em qualquer cara, que lugar, se adapta, Se né? adapta, é. Agora, o ruim é quando não se adapta, né? Porque a gente percebe, assim, que a galera quer trazer o Brasil para dentro de qualquer Não, lugar, não né? vai. E aí acaba aquela competição besta, comparação. Você acha que o imigrante deve fazer comparação? Ou seja, não, porque o Brasil é melhor por causa disso, por causa daquilo. Isso aí não prejudica a convivência, até Não mesmo vai a se adaptar estadia. também, Pelo Não vai- contrário, né? Você tem que sempre exaltar o outro, né? Falar bem. Olhar o ponto positivo, olhar né, o ponto e focar. positivo. Se tem algo que você não gosta, uma área que você não gosta, você não vai mais lá. Nesse nível aí de imigração, qual foi a coisa mais engraçada que vocês sofreram, assim, no processo de imigração? Aconteceu uma coisa assim, tipo, mano, é incrível se, tipo, nem se contar. peraí. Eu tenho várias, né? Aconteceu várias comigo. Engraçado, eu acho que essa coisa português é tudo mesmo, né? Tudo igual. Aham. Mas algumas palavras, É verdade, algum muitas jeito. palavras que mudam, né? Eles Como é comem que eu- muito alho, né? Primeira coisa que eles perguntam pra você quando você vai comer é se você quer alho, né? Corta, Pá, faltou não pá. corta. Não. Caralho, Pá, pá. Não, uma engraçada que o meu cunhado fala é que ele pega, acho que ele pega alguma coisa na mão e fala, não tem gelado? Aí a mulher leva ele lá no sorvete. Ele leva no sorvete, toda vez gelado lá é sorvete, né? Da hora, da hora. É fresco, né? É, Eles falam, mas tem que ser falar que é Isso, fresco, mas natural. aconteceu com vocês, assim, algo, tipo, muito engraçado, assim. Aconteceu comigo, por que que eu tô falando? Que eu paguei mó mico, velho. Eu trabalhava numa multinacional, né? E, tipo, chegando na empresa, querendo conquistar todo mundo, fazer Aham. amizade com todo mundo. Aí um italiano chegou e falou assim pra mim, ô Sidney, vai lá buscar o diabo pra mim. Ih, Aí eu falei, diabo, né, meu? Na minha Jesus mente, amado. eu falei, pô, Deus, eu Já sou crente, repreendeu. o diabo está aqui dentro dessa empresa. Eu saí correndo assim, nos corredores, meu amigo. Saí correndo. Eu falei, caraca, onde você está, Satanás? E saía te repreendo. E olhava, que eu trabalhava cortando peças de trem, e olhava nos lugares, falava assim, onde está? Ele deve ser muito pequeno, deve ser muito grande. Olha o E, invisível. meu, depois de 2 horas eu voltei e o cara, cadê o diabo? Eu falei, eu não sei onde está o diabo. Aí depois ele me levou o diabo, que é um carrinho de mão, onde você coloca as ferramentas em cima, né, meu? Nossa, cara, olha só. Mas já aconteceu alguma coisa desse gênero assim com vocês, assim, meu? E que eu lembro, assim, muito medo em imigração. Primeira vez na Inglaterra, antes de ir, o pessoal, olha, você está vindo como turista, eles estão deportando muita gente, você não vai passar, não é hora de você vir, não, eu vou. Eu não vou ter medo, não, vou chegar. Ensaiei tudo que eu ia falar, né? E tava tudo na ponta da língua, meu filho. Na hora que chega, que você chega na fila da imigração. Você vai mesmo, falando olha, tudo, né? Igual good morning, a primeira coisa, eu já não falava inglês. Eu falei, meu Deus do céu, eu travava. E o cara falava. E eu travado ali, vermelho, branco. Falei, pronto, vou ser deportado. Eu falei, nem vou chegar nesse negócio. E eles são super tranquilos, né? Não, super tranquilo. A gente que fica nervoso, mas eu Pilhado, fiquei né? muito nervoso. Acho que eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida, assim. E aí ele ele foi e buscou um papel, né, que tinha uma parte portuguesa e a parte inglesa. Aí ele falava que tinha uma parte, o que você veio fazer aqui? Aí eu tinha que ir apontando nas respostas, sabe? Mas tipo, se ele perguntasse de novo, eu não lembrava de nada. Eu tava tão nervoso, mas Nervoso, tão né, nervoso, cara. E depois a gente lembra, minha esposa contando, você ria até, porque ela ri, mas ela não falava nada, nem o dedinho ela não colocava. Como é o nome dela mesmo? Grazi. Tá vendo aí, Grazi? Olha. É desse jeito. Marido falando da esposa aqui, não diz que eu tô falando, ó. Brincadeira, viu, irmão? Tranquilo. Mas pra gente terminar, gente, é muito legal, tá muito gostoso, né? Descontraído esse papo. Fazia tempo, né, Thiago? Estamos conhecendo o Anderson aí, tem o mesmo coração, né? Mesmo espírito, leve, assim. Tipo assim, o imigrante, quando ele chega num país, ele é meio desinformado, né? Então, vocês passaram por esse processo. Além de procurar fazer amizades, né?
O cara que chega em Portugal hoje, a pessoa que chega em Portugal hoje, vocês diriam para ele tomar que primeiros passos depois do relacionamento? Aonde ir? Né? Porque tem associações brasileiras, por exemplo, né? Existem alguns órgãos que podem ajudar essas pessoas. Vocês conhecem algum? Sim, mas ele vai precisar tirar o NIF, né, que é como se fosse o CPF Então, do aí, Brasil. então, qual é o processo para o cara tirar um CPF em Em Portugal? Portugal, ele precisa de um representante fiscal. Um representante fiscal. Então, vai anotando aí, ó, você que está aí agora assistindo, tendo acesso, você precisa, quando você chega em Portugal, fazer amizades, procurar um representante fiscal para ter o seu CPF, ou o Que seu lá que chama lá NIF. chama NIF, né? O que mais? Depois ele vai precisar de um número da Segurança Social, né, Tiago, para Sim, trabalhar. também. Segurança Social no Brasil é o INPS? Seria isso? INS. INSS. E como ele faz para conseguir isso aí, meu amigo? Meus Aí amigos? é a hora que dá o primeiro problema, né? Porque para conseguir isso tem que ter um contrato de trabalho. É, E para ter um contrato de trabalho você precisa ter O número. o número. aí Então onde é uma- é uma jogada, É uma né? jogada Não, mas difícil. agora tem um passo que você pode abrir uma firma. Foi o que eu fiz, né? Você abre uma firma, né? Individual, Uma atividade, Uma em atividade, Portugal, é. te fala assim. na própria finança, é a hora que for tirar o NIF. Já abre atividade e automaticamente ele já te atribui o número da segurança social. Mas uma pergunta, né? Uma pessoa para abrir uma empresa, ele precisa ter dinheiro, né? Não, porque é Não? uma atividade em nome individual. É como se Você- fosse o Aí, ó, escuta microempreendedor isso aí, do gente. Brasil, É disso né? que eu estou falando. Passos para você estar legal em Portugal. Ou seja, né? Então, abrir um negócio, né, independente, Isso, pessoal independente. ali, né? Você, Seria isso? você vai abrir uma atividade que é para você fazer um trabalho no jardim, então você Pode emitir Pode fatura. emitir E né? com fatura isso aí, daquilo ali. ele te já tem um atribui o número. número da segurança social. Uau, Pronto. isso aí, com isso aí você já... Com isso você chega para procurar um trabalho em algum lugar, tem o NIF? Tem o número de segurança social? Tem, tá aqui. Então já fica tudo mais simples, né? Mais fácil. Mais Aí ele fácil. conseguiu o trabalho, ele vai ter um contrato. Aí ele já Tá, mas consegue aonde dar- a pessoa vai, por exemplo, abrir essa empresa? Em que órgão ele No deve mesmo ir? do é nas NIF. finanças. Nas finanças, né? Isso, Ou nas seja, tem um finanças. órgão específico, Finanças. se chama finanças Isso, no bairro? se Onde chama é as finanças Não, aqui? finanças tem em todo lugar. Mas tem como é o finanças. nome do órgão? É a Finanças. prefeitura? É Não, ele vai procurar as finanças. Vai procurar as finanças. é chama finanças finanças, mesmo, né? isso, Então, vai ó, procurar as procurar as finanças em Para Portugal. tirar o NIF, que é o CPF. E já já abrir a empresa lá também e já vai ter o número da Segurança Social. E com isso ele já pode estar menos Começa- preocupado. Isso, já Porque está tem esse pronto lan- para começar a trabalhar. Tem esse lance da deportação também em Portugal? Nunca ouvi falar, Não, né? Porque uma vez eu fui no Porto, né, acho que foi em 2017, 2018, tinha um ônibus cheio de imigrantes que eles pegaram e iam deportar os caras. Mas aí eles devem ter feito, feito alguma alguma coisa. Porque ele estava meio que, né, informações ali buscando e Sim. tal, controlando, né? Entendi. Bom, primeira vez que eu vejo brasileiros dizer que não existe. Eu né? nunca vi. Também nunca vi. Ok. Pode acontecer, eu acho que pode acontecer na fila da imigração, de não entrar, alguma coisa assim. Já mas- barra lá, né? mas depois que está dentro eu nunca vi. A não ser que o cara faça alguma coisa, né? De errado. Brigue ou roube alguma coisa, não sei. Porque Portugal, embora eu tenha sido roubado lá... Você foi lá roubado. fui roubado. Mano, olha aí, corte. Corte, É disso corte, que eu tô corte. falando. Brasileiro roubado em Portugal. Por português ou por Não brasileiro? sei, o policial foi lá... minha loja foi roubada, né? Tinha uma mercearia lá. Pô, o cara ficou rico em Portugal, meu. Tá Não. entendendo? Brasileiro larga futebol, vai pra Inglaterra, larga a Inglaterra, vai pro Brasil, larga o Brasil e fica rico em Vai Portugal. para Portugal e é Caramba, roubado. E é roubado em Portugal, meu. Como é isso aí, Mas, velho? então, era até do lado da pastelaria do Thiago lá. Thiago também ficou rico, viu, gente? Não. Desculpa aí, pô. Thiago É, vendia 1000 pastel pastelaria. por dia. Então não posso. E aí, certo dia, a pessoa me ligou lá, a vizinha do café, falou, olha, sua porta tá toda aberta aqui, suas mercadorias não tá aqui não. Uau, Falei, como assim? desespero na hora. Desespero. Aí ela falou, ó, posso chamar a polícia? Eu falei, por favor, que eu tô chegando. Aí eu cheguei lá, a polícia já tava lá. Aí eles fizeram a perícia lá, foram pegar a impressão digital, não tinha. O pessoal entrou de máscara. E aí levaram tudo. Aí fizemos o boletim de ocorrência, tudo lá, né? E aí, no final, o policial falou, olha, não achamos. Se você quiser seguir com a ocorrência, você precisa de um advogado. Mas chegaram, o prejuízo foi grande? Porque lá em cima, o que eu fazia? Como a minha esposa que trabalhava lá, que ficava mais, em cima era a mercearia e tinha uma cave.
Aí na cave, os meninos chegavam da escola e iam para lá. Então eu praticamente montei uma casinha lá, né? Tinha sofá, tinha televisão, tinha videogame, tinha as coisinhas deles tudo lá. Os brinquedos levaram tudo. Levaram tudo. Uau. E aí depois o policial falou, mas você pode ficar tranquilo, pode continuar aí, porque aqui não é igual ao Brasil, não. Eles roubam, mas não machuca ninguém, não. Não tem assalto à mão armada, não. Eu falei, mas minhas coisas, meu filho. O que eu faço agora? O que eu faço? Aí, Fica tranquilo que não mata ninguém. pode Pode ficar em tranquilo. paz, né? É. Tipo, fica de boa. Pode instalar aí que daqui a pouco alguém vem e rouba de novo. Né? Aí eu falei, não, então Mas aqui fica tranquilo, pode tua vida roubar, tá é só não segura, machucar só- ninguém. O Manão já até instalou o sistema lá de segurança. Não, depois eu vendi o mercado. Eu nem... Mas você vendeu por conta dessa situação? Não, na verdade a gente já estava no processo de dar um passo maior, de crescer. Porque a gente começou a trazer as coisas do Brasil, tinha fechado contrato com algumas grandes empresas do Brasil para vender produtos brasileiros para os mercados, para ser distribuidor. E aí a gente teria que focar muito nisso, como a gente fechou com algumas empresas grandes, com a Granfino, com a marca de cerveja também. Ó, você que quer produtos brasileiros na sua loja, aqui na Suíça, tá aqui as pessoas, tá? Nós temos. Representante de várias marcas de produtos brasileiros e oficiais, né? Representante oficiais. Né? Direto, Uau! Aí a gente pegou e decidiu focar naquilo, né? Na distribuição. Puxa, gente, que papo agradável, hein, meu? E aí, Tiago, a fé? Para a gente terminar, né? A Europa é o continente adormecido. Existe uma tarefa. A tarefa do imigrante brasileiro cristão é trazer fogo, avivamento. Sim. E vocês acham que essa missão ela está esquecida hoje na Europa ou ela é muito pequena perto do que deveria ser? Ela é pequena. Muito pequena, perto do que deveria ser. Porque igrejas têm. Tem. Não sei se falta fogo, a busca constante. Então, Hoje é uma inconstância, né? Eu acho que. O povo é inconstante, né? Tudo que Então. você começa, você quando dá uma primeira dificuldade, você para, desiste. E eu acho que eu acho que para as coisas do Senhor acontece muito disso também. A pessoa chega com fogo, de repente a primeira circunstância, a primeira mas essa dificuldade. circunstância, vocês acham que ela deriva do quê? Eu acho que, por exemplo, a gente vê no Brasil muita pessoa falando envia-me, Senhor, o ID, não sei o quê. Teve aquele evento do Descende, todo mundo levantando tênis, eu quero ir, eu quero ir. Mas na hora que chega aqui, por exemplo, a pessoa lá cresceu na igreja, tem o pai cristão, tem o irmão, tem amigo, está no meio daquele pessoal. Na hora que chega aqui que está sozinho, é outra realidade. Se você não se juntar com pessoas, se você só focar no trabalho, a pessoa se esfria. É muito triste. Eu conheci muitas pessoas. Nós começamos um ministério lá em Portugal, nós começamos um movimento lá. E eu via pessoas assim, nossa, mas eu tocava bateria lá na minha igreja, meu pai é pastor. Nós conhecemos um menino assim, que está desviado também, pai, mãe, pastor, mas ele está muito assim... Acabado. Muito acabado, assim, E eu acho que é isso, porque Se na hora distanciou, na hora que ele se liberta mesmo, né, assim, das pessoas que estão perto, eu não sei se revela quem ele é realmente, se realmente ele não se converteu, as pessoas, ou, não sei, ela começa a andar com pessoas erradas, começa a ver, porque aqui você vê muito homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher, e no Brasil você não vê tanto, na Inglaterra eu via demais. Apesar que hoje no Brasil é demais. uma evidência, né? É muita evidência, mas eu acho que aqui eles ainda são mais do que... comportados, né? E aí não é que não exista. Não, mas aí eles chegam aqui, essas pessoas que cresceram nesse meio, que às vezes nunca saiu de dentro da igreja, não sei, pelo menos as pessoas que eu conversei eram mais ou menos isso. Antes eu vi coisas que eu nunca tinha visto e não sei, eu fui experimentar, só um copinho de cerveja não tem problema não. Só uma saidinha na sexta-feira não tem problema não. Aí daqui a pouco tá na quarta, daqui a pouco está o final de semana, daqui a pouco ele esfriou completamente. Então vocês acham, né? É o esfriamento. Vocês acham que esse esfriamento também ele está presente na igreja na Europa? Porque poderia ser melhor. Se vocês concordam ou não, né? Qual é a vossa opinião? Sou um formador de opinião, estou perguntando aqui e tal, e vocês são livres para responder ou não.
que vocês acham que falta para a igreja brasileira na Europa? Olha, na minha opinião, eu conheço o nosso pastor que tem acompanhado a gente é da Inglaterra. Eles têm feito um trabalho lá, também estão lá há 20 anos. Eu acho que da parte da a igreja está lá, a igreja está pronta. Eu acho que eu vejo muitos membros frios. Não vejo a Então, mas igreja, assim, você acha que as a pessoas de frieza, fora. a frieza, né, não deriva do conforto? A frieza deriva do conforto. Porque a galera, né? Porque na África, você vai na África, eu estive na Então, África lá, velho, os Você caras vê não os têm o que vídeos lá, comer. Mas eu um, participei de 5 cultos de 15 mil pessoas. O primeiro culto eu pensei que não ia ter ninguém, 7 horas da manhã. Quando abriu a porta, 15 mil africanos para adorar, meu irmão. olha aí, Entende? O último culto, 3 horas da tarde, e você pensa que não vai ter ninguém. Está lotado, meu amigo. Então, será que o conforto também não é um grande Conforto inimigo traz da a- fé? sim, Traz ó, a estagnação, né? traz. O diabo, quando ele quer derrubar, eu acredito que ele derruba de duas formas a pessoa. Ou ele põe lá embaixo, ou ele põe lá em cima. Mas vocês não acreditam também que talvez a fé que foi ensinada era uma fé que levava as pessoas a ter e não ao ser? Porque, por exemplo, vou dar exemplo aqui básico de mim, né? Não sei vocês se vocês enfrentaram isso, mas eu estou pedindo a vida do imigrante aqui, e tal, né? Quando eu cheguei aqui crente, cheio do Espírito Santo, fui trabalhar e eu trabalhava com música e tal, ali cantando e tal. De repente desci do palco, ali fiquei ali meio tímido porque eu estava na igreja, né, irmão? De repente uma mulher chegou e falou assim para mim: "Você é crente?" Eu falei: "Sou crente." Eu também era. Aquele ali também era. E aquele ali também era, né? E eu tomei aquele susto, né? Ela disse: "Se preocupa não, que daqui a pouco você está que nem nós, né?" Aí eu disse assim: "Não, moça, eu sou crente. E o dia que Jesus me mostrar uma igreja aqui, nunca mais você vai me ver aqui." E, na realidade, eu fiquei 2 anos só nessa vida de trabalho, quando eu entreguei a minha vida completamente ao ministério, fazem 20 anos atrás, né, aqui. Então, tipo assim, eu vejo essa circunstância também da galera que vem para cá cheia do Espírito Santo, e aqui encontra o que eles nunca tiveram oportunidade de ter no Brasil, que aqui é natural. Né? Por exemplo, aqui o país te dá dignidade. Né? Aqui você toma café na mesa com o repórter da televisão. Você está tomando café, o cara está tomando café ali do teu lado. E não tem essa discriminação. Tem muita Né? desigualdade. A desigualdade social, Isso. por exemplo. É claro que tem os seus níveis extremistas, que nem uma vez eu recebi um judeu aqui, um cara milionário lá do Brasil, e ele falou: "Não gosto da Suíça, porque os suíços são metidos e tal." E eu falei assim: "Não, é uma questão de ótica, né?" Justamente naquele dia eu fui levar ele no hotel e o cara me pôs para fora, assim, com um carro assim. Só que era um estrangeiro, não era um suíço. Né? Aí ele falou assim: "Eu falei para você que eu não gosto do suíço e tal." Então o cara ficou morrendo de vergonha, gritou com o cara lá, o cara saiu correndo para dentro do hotel. Então, mas eu estou aqui há 20 anos e eu não vejo essa realidade. Hoje, particularmente, os meus melhores amigos são suíços. Não sei se você entende. Então, o nível imigracional, ele nos leva a uma abertura de conhecimento e ver que as coisas podem te roubar da fé. Pode. Né? Porque o cara fica coisificado, né? Se distancia, né? E acaba distanciando. Isso é um perigo para a fé, Tiago. Porque o cara lá no Brasil não conseguia comprar um bilhete de ônibus. De repente, aqui ele vai trabalhar um mês e compra um carro. E leva Né? o conforto, né? Aí, tipo, pô, estou começando a ganhar dinheiro. Aí revela também o caráter, né? Tem que estar na base, né? Entende? Firmado na rocha, eu acho. Então você acha que, pô, acho. então você está me entendendo agora onde eu quero chegar. Não sei se Sim. vocês. Então a galera talvez não tiveram um real encontro com Deus antes de sair Eu penso. do Brasil, Eu penso. porque elas se tornaram super materialistas. Não, dizendo que trabalhar é pecado? Hipótese alguma, irmão. Ganhar dinheiro é pecado? Hipótese alguma. Conquistar coisas é pecado? Hipótese alguma. O que é pecado é perder a fé. O que é pecado é perder a missão. Qual é a nossa missão de vida? Vocês concordam comigo ou não? Concordo. Então você acha que a igreja aqui, ela acaba perdendo a missão de fé? Perdendo essas Não pessoas. todas, tá? Por favor, Não. sim, pelo amor de Deus, o Em alvo aqui geral, não é né? Não, tacar. em geral, tá falando no geral, o corpo, né? Mas eu acho que as pessoas realmente, ou elas começam a andar com pessoas erradas, porque o fogo tem que estar sempre com fogo, né? A gente jorrar a fonte de água viva ali, a gente tem que estar conectado na fonte, né? Na verdadeira fonte, senão a água vai acabar. Então, acho que a pessoa tem que estar conectada, tem que estar dentro do corpo, tem que estar numa igreja. E as
amizades fora da igreja também, né? Esse, só um copinho não faz mal. Hoje eu vou pra boate, só hoje sair. Também sou filho de Deus, né? Também vou fazer isso. Trabalhei a semana inteira, Trabalhei né? a semana Pô, inteira, eu mereço. eu mereço. A lei do merecimento, né? A lei do mérito, eu mereço. Deixa Eu tenho que me pecar dar esse hoje luxo, né? Deus conhece, né? Aquela coisa, Deus sabe, né? Deus sabe. Uma vez uma irmã falou assim, pastor, sabe quando as pessoas, eu não sei se já aconteceu com vocês, as pessoas, elas te ligam por desencargo de consciência, mas elas vão pecar. Uhum. Né? Já viu? Já. Pastor, eu sei que é pecado, então para que você está me ligando? Pois. Você sabe que é pecado, para que você está me ligando? É desse Né? jeito. Mas Deus sabe, né, que eu estou esperando há tanto tempo, né? E aí? Pois é isso. Ou essa pessoa nunca se converteu, Faz desentendida. ou faz desentendida. Porque realmente uma pessoa, eu conheço pessoas que tomam, em Portugal é muito normal tomar o vinho e É tal. cultura, aqui É cultura. cultura Né? e Você tal. chega na mesa do Não estou europeu. falando que é pecado realmente, tomar um copo não é pecado. Mas a pessoa tem que se controlar. Aí a pessoa hoje toma daqui a pouco a pessoa está embriagada, daqui a pouco a pessoa está saindo e tal. A pessoa tem que Não, saber se consegue se controlar ou não. O que é incrível é que o pecado cega, né? Adão não Cega. sabia, né? Ou Sansão não sabia, né? Pois é. Ou seja, Davi escondia-se, né? Porque, tipo assim, ainda não, Deus tá de boa comigo, né? Pensa que tá tudo bem. Tá tudo tranquilo, Deus conhece, porque Deus não vai te acusar. Não Essa é a grande realidade. Só que você perdeu a comunhão, né, velho? É. Perdeu a coisa mais importante da vida. Isso E é a o coisa mais triste. importante da vida não é o dinheiro, pô. Né? Eu acho que foi você que disse, dinheiro vem e vai. Dinheiro vem e vai. Né? Você fica rico aqui, você perde ali, irmão. Agora, e a fé? É a presença. E a mais presença, né? É Porque a mais Davi preciosa. desfrutou disso aí, disse o quê? Senhor, tira tudo de mim. importante. Só não tira. Só não tira o teu espírito, a coisa mais importante na vida da pessoa, que hoje é muito questionado. Né? Quando se fala de espírito, fala de religiosidade. Sim. Né? E o imigrante, quando chega aqui, será que não cai nesse esfriamento? É um perigo, Tiago, é um perigo, Anderson. É um nesse perigo. realmente. A tristeza é esse. O diabo ele não vem, a pessoa não se. Não posso falar desvia, porque a pessoa que encontra mesmo, eu não sei se desvia. Mas a pessoa deixa de seguir aquele caminho, ela não é de uma hora para outra, vai acontecendo por etapa, vai Tudo acontecendo é por etapa. O devagarzinho. pecado vem, né? Vem um pequenininho, vai aumentando. É, Eu vi devagarzinho. uma ilustração na quinta-feira passada, na sexta-feira passada, que eu guardei para mim. Ele é um líder nato, né? Ele tem uma escola, tem 2 escolas, não me falha a memória. Ele é um contador, assim, uma cabeça fantástica. E ele disse assim que quando você vê uma montanha, ninguém tropeça em uma montanha, né? Mas a gente tropeça nas pequenas pedras. Então, o pecado é assim, né? É uma coisinha assim, insignificante aqui. Né? O diabo vai, não, está confortável, porque ele tem paciência, né, irmão? Ele tem muito. Ele tem paciência, tem muita experiência com o homem, né? É. E você acha que ele não viu ninguém parecido conosco? Não viu ninguém parecido com os Conhece, propósitos que a melhor gente do que tem? nós Ô, mesmos, né? meu amigo, ele olhou e falou, aquele cara é crente, deixa eu arrumar uma maneira de eu desviar ele do O propósito. segredo é não alimentar, né? Né? Não alimentar de As forma raposinhas, nenhuma. né? Tem que matar Porque as as pessoas, raposas e quando as ganham dinheiro, raposinhas. parece que fica meio esquisita, né? Fica meio besta, não fica, não? Fica, fica. A gente As pessoas começam, não tinha um centavo no Brasil, aí começam, agora tem 1 milhão, né? Como se 1 milhão, né? Não, agora tem acabasse 2 nunca milhões, mais. né? 2 milhões, aquela coisa assim, né? Aqui estou dando minha vida, mas agora eu tenho 2 milhões, né? Aquela coisa assim. Eu acho isso um absurdo. As pessoas que ficam, né, se mostrando a vida toda e tudo que faz posta. Eu não acho isso legal, pra não. mostrar, né? Pra Pra mostrar. Mas aí querer também mais. mostra muito a fé, né? Mostra muito onde as pessoas estão equilibradas, estabelecidas, estão, né? Porque quem é não precisa dizer que é, né, Tiago? Vocês concordam comigo? ou não? Concordo, e aí Verdade, entra não. outra coisa também, eu vejo muita, por exemplo, aqui eu fiquei surpreendido, gostei muito aqui da estrutura do som, de câmera e tudo, e eu acredito que essa é uma arma, a gente falando de juventude de novo, eu acredito que vai alcançar muitos jovens, muitas pessoas através dessas tecnologias, porque eles estão ligados a isso. E aí eu fui ver, tipo, as pessoas aqui na Europa, lá na igreja do pastor Roberto também, em Londres, o pessoal vem e não ajuda, sabe, não consegue compartilhar um vídeo, não consegue... Vamos, gente, aí não traz uma pessoa, não convida também as pessoas que já estão aqui dentro, sabe? Não tem mais aquela sede. Porque quando você prova de algo bom, por exemplo, eu comi esse queijo aqui, que é uma delícia. Eu vou querer, nossa, quando for alguém na minha casa, eu vou mostrar. Não, você tem que comer o queijo lá da Suíça. Não, então eu tive uma experiência com Jesus tão grande que eu quero mostrar para as pessoas. Não, vamos na igreja comigo lá e tal. E a gente não vê mais isso. As pessoas empolgadas. Gente, tipo, você está falando, é disso que eu estou falando. Que rouba isso da galera?
Pois é, alguma Porque, trauma. tipo assim, cara, eu fiquei tão impactado com a minha conversão que eu Pois. ganhei minha família para Jesus, Eu quero irmão. levar todo mundo, Entendeu? cara, é muito bom, vamos comigo e tal. E hoje não tem mais isso, eu não sei, as pessoas parecem que vêm para desencargo de consciência. Quanto mais fácil, parece que fica mais difícil. Hoje é tão simples compartilhar um vídeo, né? Pois é, e não falar uma manda. palavra, além de você postar tanta bobagem, você Parece que a partilha pessoa não alguma coisa. acredita que aquela palavra pode salvar a vida de alguém que está no Pois hospital, é. que não pode vir, pode salvar a vida de alguém que está lá no Brasil. Isso daí pode ir em qualquer canto da terra, hoje a internet. Então, eu acho que a pessoa tem que compartilhar. Compartilha tanta bobeira, você entra, Você vê não acha, piada, então, que a você galera meio que ficou refém também? Meio que refém de argumentos? Ou Né? Porque, pô, meu, acho que o povo, para dar mais desculpa na terra, é o crente, né? é o crente. Não, porque eu não posso, porque eu estou cansado, né? Porque não posso, porque eu trabalhei muito. Não, porque Deus sabe. Hoje Deus é não precisa domingo, disso, tem que né? descansar. Não, eu tenho que fazer, sabe como que é? Não, vou lá, se der, né? Não, mas eu oro em casa, Deus me visita em casa, mas você vai ver quantas vezes você orou. Né? Que nem a história da irmã que lia a Bíblia demais, né? Conhece a história? Não. Não conhece, não? Não. O pastor foi visitar a irmã lá na fazenda. Falei, dona Maria, como a senhora está? Pastor, estou bem. E aí, estou lendo muito a Bíblia, pastor, não paro. Estou lendo 3 vezes por dia a Bíblia Sagrada. Estou uma fé tremenda, né? Aí o pastor falou, tá amém, irmã Maria. Olha, eu estou aqui, estou trazendo um presente para a senhora, mas a senhora vai ter que ler. Ela falou, pastor, perdi meu óculos. Faz 3 meses que eu perdi meu óculos. Eu não sei onde está. Então, ela falou, Oi, irmã Maria, tá bom. Mas já procurei na casa inteira 3 meses, pastor, e sem o óculos eu não consigo enxergar nada. Aí o pastor falou, irmã Maria, olha, tem uma Bíblia aqui em cima, aqui, quando ela abriu, O óculos o lá. óculos. É isso, é bem isso. É que bem tá isso aí, acontecendo. né? É, Aí- não, eu assisto o culto da minha casa. Não, eu vou orar na minha casa, porque Deus também está lá É a no história do conforto. conforto, né? É o Para conforto, nada. né? Porque no Brasil, pô, tem gente que dormia numa madeirite, né? Gente que, sabe, eu tinha uma vida muito boa. Claro que ele tinha, né? Vida nos pais é maravilhosa, né? é. Mas a vida própria. Na vida própria, você vai ver, muita gente não tinha possibilidade alguma. Né? Então, vem para cá, acaba tendo uma estrutura, né? Porque o país te dá essa possibilidade. Não só aqui, em qualquer outro país. Eu sempre vou dar um conselho para você que quer emigrar. Da maneira que você olhar a terra vai olhar para você. É verdade. A Bíblia diz que Isaac, ele semeou numa terra que ninguém conseguiu colher, e ele colheu. Sabe, porque ele era amigo da terra. Então, as pessoas que vêm com olhos de salteador, a terra vai te olhar como salteador. Né? Então, É isso é interessante. Segura isso aí, né? Imigrante, você que quer emigrar, lembre de uma coisa, você tem um propósito, o teu propósito é maior em nome de Cristo Jesus. Viva por coisas maiores, né? Não Viva por coloca o coisas coração maiores. nas coisas, né? É, aquela história de entra debaixo da lei, né? Não vai querer então, pegar atalhos e O país tem lei, o país tem regras, você não vai querer a palavra dar o do Senhor jeitinho, diz, né? se submeta às autoridades que você terá honra delas, né? É verdade. É a Bíblia. Mas é isso. Bom, gente, esse foi o nosso programa disso que eu estou falando hoje. Passamos aqui 2 horas, a gente ia falar só 1 horinha só. 2 horas. Só que foram dose dupla, né? Foi dose dupla, Tiago e Anderson. É Né? verdade. Bom, vamos aqui fazer aquele bate-bola rapidinho agora, né? Rapidinho aqui, ó. Eu pergunto, vocês respondem, tá Eita. bom? É que nem aquela música que a gente, enquanto eu digo glória, vocês dizem Deus, glória, Deus. glória. Então vai ser mais ou menos isso aí, o bate-bola agora. Você viu? É disso que eu estou falando. Glória a Deus. É disso que eu estou falando. Vamos lá, eu pergunto, vocês respondem, tá bom? Bora. Vamos lá então, Brasil, Top. Portugal. Trabalhar. Fé, A base de tudo. família, Primeiro, depois de Deus, né? Deus, Deus. Gratidão, vem essa palavra, gratidão. desafio, Conquistar. salvação, Inegociável. evangelho, Atitude. perdão, Preciso. imigração. Coragem. Esse foi o nosso, é disso que eu estou falando. É disso dessa que eu noite. estou falando.
Obrigado, mano. Pô, Deus Tiagão, abençoe, obrigado. Anderson, obrigado. Pastorzão. Poxa, foi da hora Foi top. aqui. Como que quer deixar um recado aí para tua esposa? Manda aí agora aí para ela Nê, assistir. meu amor da minha vida, mais bonita de todas. Eu te pensei que amo. ele ia terminar com aquela poema da escola, né? Vamos lá, mas Final de novela? Amanda, Ayla, Kevin, amo vocês. E você, Anderson? Minha família está no Brasil, estão de férias lá, quero mandar um beijo para Estão vocês. em Minas ou no Estão em Ribeirão? Minas, estão em Minas, Eita. estão lá. Como é o Comendo nome dela mesmo? queijo, Como é? Grazi. Grazi, traz aquela trancinha, sabe aquele queijo Nossa, trancinha? ela mandou a Não esquece, foto. lembra-te de mim quando entrares no teu reino, aquele queijo trancinha. É um faz galardão. Amo vocês, viu? E traz mesmo, traz. Estou morrendo de saudade. Nunca fiquei tanto tempo longe da minha esposa. Uau. 30 dias nós vamos ficar longe. Uau. Jesus, eu tô contando os dias. Mas Deus vai te dar força, Saudade. meu amigo. Amém. Deus vai dar forças a vocês. Obrigado, uma honra ter vocês aqui no É Disso Honra que eu é estou nossa. falando. O É Disso que eu estou falando é o alvo mesmo de edificar vidas. Vocês viram a história desses guerreiros aqui. A gente passeou desde a infância deles, juventude, né, o processo de casamento, família e também o processo da imigracional. E o que é mais interessante aqui, o que mais sobressaiu aqui foi fé, Deus. Sabe, sem Deus é impossível, meu amigo. Deus é o Criador de tudo, e a Bíblia diz, pede-me e eu te darei as nações por herança. Tem gente que fica brigando por causa de um território. Deus tem uma nação para você. Amém. Deus quer que você sonhe alto. Deus quer que você acredite que Ele é maior do que todas as coisas. Sabe por quê? A Bíblia diz em João 14:12 que Jesus disse, aquele que crê em mim fará obras que eu faço e coisas maiores farão. Só que enquanto você não aprende a crer nele, você vai ficar na mediocridade. Jesus quer hoje que você saia dessa mediocridade, que você passe a viver coisas grandes. Olha aqui, eles nunca imaginaram, talvez um dia estar fora do Brasil, e hoje já estão fora do Brasil, já há quantos anos? 10 anos fora do Brasil. Para Deus nada é impossível, tá bom? Que Deus abençoe, obrigado por você ter estado aí. Faz o seguinte, ó, curte aí, dá um like aí, faça um comentário, compartilhe com alguém que você ama, porque eu sei que esse vídeo pode trazer muita edificação e cura para muitas pessoas aqui na Europa e no Brasil. É disso que eu estou falando. Semana que vem a gente está aí. Valeu, paz!